terceira parte aí da correção da prova do Revalida 2021, e a gente vai finalizar hoje as últimas questões objetivas que a gente começou a ver nos últimos 2 encontros, e vamos dar alguns refinamentos finais, assim, coisas mais importantes com relação às discursivas, tá bom? Então vamos lá compartilhar aqui a tela com vocês, e a gente vai dar continuidade, então, que na última aula a gente tinha parado aqui numa questão de tuberculose, tá? Então a gente vai ter continuidade a partir da questão de número 66. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. E aqui essa questão é uma questão interessante. Deixa eu só abrir aqui. Conforme vocês forem chegando, vão deixando os comentários aqui no chat e a gente vai conversando. Então a gente tem aqui um paciente de 53 anos de idade que compareceu ao ambulatório de clínica médica, onde faz acompanhamento regular de suas doenças crônicas não transmissíveis. Durante a consulta de segmento, o paciente manifesta preocupação com um caroço que detectou há cerca de 1 mês em sua mama esquerda. Ela nega emagrecimento, dor local e descarga mamilar, então não tem nenhuma outra sintomatologia associada a essa nodulação. Tá? Além das medicações que faz uso em razão de suas doenças crônicas, o paciente vem em uso de terapia de reposição hormonal, desde que entrou na menopausa há cerca de 12 anos. Ela tem 5 filhos, tendo sua menarca ocorrida de forma tardia, aos 15 anos. A paciente não fuma nem consome álcool. Ao exame físico dirigido à queixa atual, o médico detecta a presença de lesão nodular de cerca de 2,5 centímetros, endurecida, não aderida a planos profundos e sem alterações cutâneas adjacentes. Localizada no quadrante superior externo da mama esquerda, não são detectadas linfonodomegalias axilares ou supraclaviculares ipsilaterais. Tá? Então, considerando essa hipótese que a gente tem colocada aqui, de neoplasia, a hipótese de neoplasia maligna numa paciente de mais de 50 anos, que é quando a gente começa a ter um maior fator de risco para câncer de mama, esses fatores de risco relacionados à sua rotina de investigação diagnóstica assinale a alternativa correta. E aqui para a gente, então, de maneira importante, que a gente sabe que a idade da paciente, como eu falei, já começa a acumular essas questões de maior risco, a princípio a realização de ressonância magnética não aumenta a especificidade das informações obtidas com a mamografia. Sim, porque o melhor exame que a gente tem, deixa eu até voltar aqui com vocês. O melhor exame que a gente tem para rastreio é, sem dúvida, a mamografia, tá? Ah, Lucas, mas e aquelas pacientes que têm prótese mamária? Também não, também a gente rastreia com mamografia. Tem uma técnica diferente para a gente fazer, a mamografia, mas vai continuar sendo com mamografia. Nada de ficar inventando querer dizer que é ressonância, não. O melhor exame de rastreio é mamografia, tá bom? Então isso vocês têm que ter sempre em mente. Vamos voltar então para a questão. E assim, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, sendo mais objetivo, com questões mais tranquilas, para conseguir dar tempo de a gente finalizar as objetivas e dar início, então, às discursivas também, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Realmente, não teria benefício a gente fazer a ressonância, porque o método de rastreio que a gente tem para a neoplasia é mamografia, o melhor exame que a gente encontra. Aí aqui o que eu quero que vocês lembrem, câncer de mama, fatores de risco, e prestem atenção que depois tem uma questão que nos cobra isso também. Fatores de risco principal, que a gente tem que sempre lembrar, por isso que é rastreamento só no sexo feminino, é ser mulher, sexo feminino. A questão da idade, a questão de história familiar, por isso que pacientes que têm maior risco de mãe, irmãs com câncer de mama, a gente começa o rastreio antes, mutação BRCA1 ou 2, nuliparidade, menacme prolongado, dieta rica em gordura, por isso que, olha só, presta atenção, o emagrecimento, ele ajuda, na questão de evitar complicações. Obesidade pós-menopausa, porque aí você vai ter maior quantidade de estrogênio disponível, álcool, câncer in situ e hiperplasias atípicas, tá? Presta atenção nisso aqui, grave isso aqui, que depois, inclusive, tem uma outra questão a respeito disso. E atualizando para vocês, como é que está o rastreamento, Lucas? Rastreamento do câncer de mama. Ah, Lucas, eu lembro que a Sociedade de Ginecologia coloca para a gente que a gente tem que rastrear a partir dos 40 anos. Isso é a Sociedade de Ginecologia, mas não o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde continua colocando para a gente que o rastreamento ele é bienal, ou seja, de 2 em 2 anos, não é bianual, no caso não são 2 vezes por ano, é bienal. Uma vez a cada 2 anos, a partir dos 50 anos, tá? Então isso é importante que a gente tenha em mente, que a gente sempre lembre que esse é o rastreamento que a gente segue pelo Ministério da Saúde, tá? A mamografia bienal dos 50 então, até os 69. E desde 2015, isso é importante que vocês lembrem, o Ministério da Saúde contraindicou o autoexame e exame clínico, porque ele não demonstrou redução de questão de mortalidade, diagnóstico precoce de maneira importante, que fosse benéfico, comparado com o grau de ansiedade, de preocupação que acabava criando nas pacientes. Perfeito? Então, isso aqui é o mais importante que a gente tem da questão. Seguindo, então, questão de número 67, a gente tem aqui uma equipe de saúde da família, foi levantada a necessidade de realizar ações de promoção da saúde para o controle do câncer de mama, tá? Segundo o Instituto do INCA, Instituto Nacional de Câncer, que ações intersetoriais e práticas preventivas seriam mais eficazes para esse fim. Então, o que a gente tem aqui? Manutenção do peso corporal e a prática regular de atividade física,
Olha, Lucas, isso vai impedir a questão de obesidade, pós-menopausa, dieta rica em gordura. Opa, então talvez faça sentido isso aqui, né? Controle de pressão arterial e diabetes, incentivo à autorrealização a realizar autoexames da mama? Não, 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 não. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso. Aqui, ó, slide antigo. Não tem benefício autoexame das mamas. Isso está contraindicado, tá? Incentiva a coleta de histologia oncótica, isso aqui é câncer de colo uterino, né? Então, a melhor resposta pra gente fica realmente manutenção do peso corporal e prática de atividade física pensando nestes fatores de risco aqui, tá bom? Então, gravem isso, maneira importante, fatores de risco e uma atualização, né, pra gente lembrar sobre rastreamento e questão de autoexame das mamas. Perfeito? Seguindo, então, questão de número 68, traz pra gente um RN agora, né, de 15 dias, que foi levado à primeira consulta de puericultura. A gestação ocorreu sem intercorrências, a princípio a mãe, por ser asmática, fez uso de prednisona oral, né, durante a gestação, provavelmente teve alguma descompensação e teve que usar corticoide oral. Parto vaginal a termo, peso de nascimento de 13.500, APGAR 99, alta com 2 dias. Colheu então um teste de pezinho quarto dia, perfeito, né? A gente faz o terceiro ou quarto dia. O exame recém-nascido mostra em ótimo estado geral, parado, hidratado. O exame cardiovascular e respiratório, a princípio, sem normalidades. Assim como o exame de abdômen. Considerando a história acima, assinale a alternativa que apresenta doença cujo resultado do teste de triagem neonatal pode ter seu resultado modificado pela condição clínica materna descrita, tá? Então, volta aqui comigo para a gente lembrar o que de maneira importante a gente vai ter. Bom, Lucas, se ela usou corticoide durante a gestação, o que o corticosteroide ele pode ter de relação com algum eixo do feto, né? Porque apesar de a passagem da prednisona não ser tanta pela placenta, vai ter uma pequena passagem. Então, o que isso pode influenciar no organismo fetal? Bom, Lucas, eu lembro que a adrenal tem as suas várias camadas, né? Tem córtex, medula, e ela quem produz o quê? O cortisol. Então, se ele teve cortisol exógeno, pode ter alguma alteração no resultado com relação à função adrenal, então vai me atrapalhar para eu diagnosticar, fazer o rastreio daquela doença qualquer, hiperplasia adrenal congênita, que é causa, por exemplo, de genitália ambígua, né, na sua forma virilizante, né, mas pode ter a forma clássica lá, né, perdedora de sal, que aí o paciente começa com vômitos importantes. Então aqui para a gente fica como correta a alternativa de letra C, né, hiperplasia adrenal congênita, a princípio vai estar prejudicada pelo uso do corticoide oral pela mãe, tá bom? Isso aqui tranquilo, né? Seguimos então para número 69. Essa aqui traz pra gente um lactente, né, sexo masculino com 5 semanas de vida, que chegou no pronto-socorro com história de vômitos em jato, sem bile. Então, ó, sem bile a princípio, então não está tendo comunicação ali. Logo após as mamadas, a mãe relata que não está entendendo porque ele não está engordando, né? Ele nasceu com 13.500, apesar dos vômitos que tiveram início pouco depois do nascimento, ele demonstrava muita fome. Ele sugava com vontade o leite materno. Então ele está conseguindo, mas desde ontem ele está hipoativo, está vomitando muito, está, né, perdendo líquido, quase não urina e a boca está seca, está desidratado. O exame apresentou os seguintes resultados: peso de 13.600, então com 5 semanas de vida, olha só 100 gramas de diferença. Né, a gente não precisa nem fazer cálculo que isso aqui não está nada bom. Tá? Sinal da prega presente, mucosa oral seca, hipoativo, perfusão capilar de 4 segundos, massa semelhante a uma azeitona, olha só, discreta, firme, imóvel, 2 a 3 centímetros palpável no fundo do lado direito do epigástrico, tá? Sem outras anormalidades. Então aqui, ó, massa palpável e azeitona, ali na região de epigastro mais pro lado direito, o que a gente pensa? O que você tem que pensar? Pensa? Vai lá. Ah, Lucas, eu tenho dúvida com relação a isso, porque eu confundo. Não vai mais confundir, tá? Então, considerando o diagnóstico do lactente, qual conduta médica deve ser adotada? A gente vai fazer hidratação venosa e fazer ultrassom abdominal para esclarecer a suspeita diagnóstica de base que ocasionou o quadro? Olha, Lucas, tendo um cirurgião experiente, né, sabendo que isso aqui, massa em azeitona, é bem clássico, na prática nem precisaria fazer ultrassom abdominal. Mas, como manda o figurino, né, teoricamente, a gente pode fazer, então essa aqui está perfeita. Né, que ele coloca pra gente, hidratar o paciente no domicílio e solicitar acompanhamento ambulatorial com o pediatra? Não, porque agora você não vai mais esquecer, olha para essa imagem que vai vir aqui. Então, massa palpável, a região mais direita aqui do epigástrico, massa palpável em oliva, isso aqui vai ser pra gente o quê? Estenose hipertrófica do piloro. De novo, estenose hipertrófica. Opa, vamos voltar aqui. Estenose hipertrófica do piloro é o nosso diagnóstico. Oliva, massa palpável em oliva você vai lembrar estenose hipertrófica do piloro. Lucas, e por que os vômitos eram não bilhosos? Porque pensa, o piloro é que marca essa transição final ali para a região do intestino delgado, né? Então você não vai ter refluxo ali de conteúdo do duodeno, enfim, que vem abaixo da bile, o conteúdo do vômito, então é gástrico, de conteúdo gástrico apenas, não é bilhoso, perfeito? Vamos voltar então, que eu vou mostrar para vocês o outro diferencial que a gente tem com relação a esse diagnóstico, né, que pode atrapalhar vocês às vezes, que é o quê? A atresia duodenal. O qual que vai ser a palavra-chave da atresia duodenal, então vai ser sinal da dupla bolha. Aqui, ó, sinal da dupla bolha. Isso pra gente vai ser atresia duodenal. Então, se eu ver massa em oliva, é
é o quê? Estenose hipertrófica do piloro. Se houver sinal da dupla bolha é atresia do adenal. Tá? Então, esses são esses diagnósticos diferenciais importantes que a gente tem aí do recém-nascido, que está fazendo o quê? Está fazendo vômitos ali logo de início, ó. Então, sinal da dupla bolha para a gente vai ser o quê? Vai ser a atresia do adenal. Não esquece mais, grava isso é o mais importante que a gente tem para extrair da questão. E a gente vai seguindo aqui, e naquela ideia de a gente pegar uma palavra-chave e conseguir fechar o diagnóstico a partir disso, a partir da palavra-chave, o que a gente tem aqui? Questão de número 70, você viu que é uma gestante. E aí, se você bater o olho e conseguir, de maneira rápida, dar uma passada de olho, você vê tônus aumentado. Tônus aumentado é o quê? Isso é descolamento prematuro de placenta. Então, toda vez que você vê essa palavra-chave, e aí esse exercício, lembra que a gente tinha combinado nas outras aulas que você ia começar a fazer. De maneira mais rápida, de maneira mais importante, você vai ver palavras-chave, você vai ver coisas marcantes do diagnóstico, não ficar perdendo tempo numa questão gigante, né, que a prova do Revalida é muito grande, é muito extensa, então é cansativa. Você viu hipertonia uterina, você viu tônus uterino aumentado, você viu tônus, o útero em aspecto lenhoso, ou seja, ele está duro, endurecido, isso é descolamento prematuro de placenta. Lucas, agora que eu confundo, o que eu faço diante de um descolamento prematuro de placenta? Vamos ver as alternativas, né? A cesariana está bem indicada? A princípio sim, pois o diagnóstico mais provável é descolamento prematuro de placenta e não há sinais de parto iminente. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, só para vocês lembrarem da questão da conduta, e de novo, é isso aqui que eu quero que vocês extremam, quero que vocês extraiam da questão, é isso aqui, né? A conduta. E aí depende do feto. O feto está vivo? Ah, Lucas, nesse caso o feto estava vivo? Estava, né? Olha aqui, pulso, 120, opa, daqui, ó, batimentos cardíacos fetais 120, né? Então ele estava ali, estava presente, o feto estava tranquilo, estava vivo. Feto vivo, a gente vai fazer pela via mais rápida, que a princípio é cesariana, a não ser que seja parto iminente. Ou seja, tá ali, Lucas, tá ali, já insinuou, na verdade tem mais 2, mais 3, tá na cara do gol, né? Já tá evoluindo, tá dilatação total. Tá tudo pronto, tudo bem, aí pode ser via vaginal. Se não é cesárea, porque é mais rápido, tá? A gente não vai ficar induzindo, não vai ficar fazendo nada disso. É tirar rapidamente. Agora, se o feto for morto, né, para evitar um trauma na mãe, a gente evita a cesariana e prefere a via vaginal. Agora, se for demorar muito também, então ela é questão psicológica, né, a gente abrevia isso através da cesariana. Tá bom? Entenderam? Então vamos repassar aqui, ó. De maneira importante dessa questão, o que a gente tem que extrair, o que a gente tem que espremer dessa questão. DPP. DPP é resolução com parto. Ah, Lucas, qual que é a via do parto? Ah, eu tô ali com o feto vivo, então eu vou resolver rápido, eu vou tirar com cesárea. A não ser que a questão te mostre, que ela te prove que o bebê já tá assim, ó, já tá saindo, já tá ali em mais 3. Lucas, ele tá já, se não consigo ver o cabelinho dele, já tá dilatação total, contração tá boa, tudo bem. Aí você deixa evoluir pro via vaginal, se não é cesárea. E normalmente a resposta vai ser isso, vai ser cesariana. Normalmente vai ser essa situação que a gente vai ver de um feto vivo, né, de um feto que tá ali, que precisa ser salvo, e a gente vai de maneira rápida correr pra cesariana, então. Tá? Agora a gente vai chegando na questão de número 71, vamos ver o que a gente tem. Uma mulher de 30 anos de idade que buscou orientação ginecológica quanto ao uso do método contraceptivo, né? E o motivo principal da troca é o sangramento irregular nos últimos 6 meses. Então está tendo sangramento irregular nos últimos 6 meses e a mulher não quer correr o risco de engravidar. Gesta 2/2, aborto zero, nega comorbidade e atualmente em uso de contraceptivo oral, olha quanto, ó, 15 microgramas de tinil estradiol e 60 microgramas de gestodeno. O que isso quer dizer pra gente, né? O que essa mulher está apresentando? Ela está com uma dose muito baixa de tinil estradiol. Dosezinha de 15, 20, é muito baixinha, tá? Então, o que acontece? Tem mulheres que não conseguem segurar, né, a questão da descamação só com 15, só com 20 de estrogênio, porque daí você tem a progesterona que acaba predominando. Então, quando tem esse predomínio de progesterona, vai ter spotting. Spotting é o que a gente chama essa característica desse sangramento intermenstrual, pequena quantidade, enfim, mulheres que estão usando contraceptivo oral, tá? Então é spotting. O que a gente faz com essa situação? Dá mais progesterona? Obviamente não, porque você já está tendo um predomínio de progestágenos, né? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a quantidade de estrogênio. Vou colocar uma dose mais alta, né? Posso colocar ali uma dose de 30, 35 para conseguir segurar esse spot. Perfeito? Vamos ver se alguma alternativa corresponde isso pra gente. Trocar o método por um anticoncepção injetável trimestral? Não. Vai dar medroxprogesterona, progestágeno? Não. Iniciar pílula de desogestrel, só progesterona? Não. Interromper o método por 3 meses? Não. E trocar por compostos com doses mais elevadas de estrogênio? É isso mesmo, o que a gente conversou, segue a mesma ideia. Então, vamos então para uma questão de pediatria agora de dengue, né? A gente tem um escolar de 7 anos, de sexo masculino, admitido no pronto atendimento com febre, há 5 dias, né? Um quadro clássico, cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, processão, anorexia, né? A famosa febre quebra-ossos, né? Hoje houve o aparecimento de exantema maculopapular pruriginoso por todo o corpo. Foi realizada, então, a prova do laço com presença de 15 petequias no local examinado. E a pesquisa do antígeno NS1 com resultado reagente. Então, ele deu pra gente, né, essa questão do NS1, só para garantir que, assim, caso você tivesse alguma dúvida do quadro clínico, NS1 dengue positivo, tranquilo. Ah, Zé, porque eu podia confundir ele com chikungunya, com zika. Não, febre assim, com dor retroorbitária, febrão.
clássico de dengue, tá? Se for zika, ele não vai pesar tanto nessa questão, né? Na questão da febre, não vai ser tão alto, na questão da dor muscular, da mialgia intensa, né? Chikungunya vai ser muito mais uma questão de dor, dor articular, que ele vai colocar mais importante para ti. Mas enfim, NS1 positivo, e aí a grande questão é qual que é o grupo que esse paciente se encaixa. Porque a gente, diante de um paciente com dengue, a gente tem que classificar para qual grupo que ele pertence, né? Ele tem sinais de alarme? Ele tem sinais de gravidade? Né? Então, esse paciente, a princípio, ele não tinha nenhum sinal de gravidade, então não vai para o plano D, nenhum sinal de alarme importante não vai para o plano C. Ah, Lucas, mas ele tem ali a prova do laço. A prova do laço, a princípio, ele me coloca numa questão intermediária, né? O grupo B, que não é nem tranquilidade, né? Que é o grupo A, e também não é super preocupante como o grupo C e D. Mas a grande questão, será que aquela prova do laço estava positiva? Será que eu realmente consigo encaixar ele no grupo B? Ou eu posso ficar tranquilo e deixar ele no grupo A? Que vai ter algumas petecas eventualmente. A prova do laço tem que ter um valor maior de petecas para um quadradinho que a gente vai desenhar, que eu já vou falar para vocês. Então, puxa isso da memória, isso de maneira importante, inclusive para a prova prática, né? Vocês têm que lembrar, e não só a prova prática, mas para a vida, saber realizar a prova do laço de maneira correta, né? Principalmente nesses tempos agora de bastante casos de dengue que a gente está tendo no país. Então, seguindo, questão super factível de cair novamente, tá? Diante de 15 petecas para uma criança, eu classifico como positivo? E aí, o que vocês acham? Eu não, eu classifico como positivo, tá? A gente vai ver aqui, ó, prova do laço positivo a mais do que 10 e maior ou igual a 10 para crianças, essa prova do laço ela é considerada positiva. Então a gente vai classificar ele no meio termo, no grupo B, que vamos solicitar o hemograma e manter em observação até obtenção do resultado do exame, tá? Então, revisando aqui a prova do laço, avaliar risco de agravamento, né? E aí você vai fazer o quê? Média da PA, não é PAM, é média da pressão arterial, PAS mais PAD dividido por 2. Insufla o manguito, deixa nas crianças por 3 minutos, nos adultos por 5 minutos, desenha um quadradinho de 2,5 aqui, ó, de 2,5 por 2,5 por 2,5 por 2,5, tá? Nos 4 quadrados, nos 4 lados, que é um quadrado certinho, e a prova é positiva quando nas crianças for acima de 10 e maior do que 20 petecas, né? Você tem que contar o númerozinho de petecas, se ele for maior do que 10, maior do que 20 em adultos, tá bom? Então, Lucas, o que eu faço com esse paciente agora que deu prova do laço positiva? Lembra, né? Então, se a prova do laço é negativa, ele é grupo A. Tranquilo, tá saudável, tá tranquilo, a gente vai fazer tratamento ambulatorial, vai para casa com orientações e questão de analgesia, enfim, bastante questão de hidratação. Agora, se a prova do laço foi positiva, a gente vai deixar ele no plano B. O plano B é um meio termo, né? É um meio termo que eu estou esperando o quê? O hemograma. Se o hematócrito estiver aumentado, isso é sinal de alarme, tá? Se o hematócrito vir aumentado, ele vai para o plano C. Agora, ele tá ali no posto de saúde, tá ali na UPA, tá esperando vir o hemograma, se o resultado é negativo, ele segue o plano A. Agora, se o resultado for positivo, como eu comentei, ele vai para o plano C, e aí segue internado na enfermaria, tá bom? Vamos seguir então, questão importantíssima de dengue que você tem que sempre levar sempre em mente, porque é algo super factível de cair nas próximas provas. Aqui a gente vai então para uma questão que a gente vai passar mais rápido, porque questão 73 mais tranquila, assim, né? Médico da equipe de saúde, enfim, o protocolo de manejo clínico e a letra A é a correta pra gente que colocava de maneira tranquila, né? O médico vai classificar a gravidade, verificar condições clínicas de risco que indicam encaminhamento, né, do paciente para centro de referência e atenção especializada. Então, questão aí de manejo dos pacientes COVID sem mais problemas, sem algo muito importante pra gente extrair daqui. Aí vamos para a questão de número 74, que a gente tem agora novamente, uma questão de HIV, né? Então, de maneira importante, HIV tuberculose, né? Não caiu nessa prova. Ela despencou uma quantidade enorme de questões de HIV tuberculose. Então, a gente tem aqui um paciente que está em tratamento para infecção por HIV há cerca de 5 anos, com boa aderência ao tratamento e carga viral indetectável. Olha só que ótimo. Carga viral indetectável. Então, não vamos mexer em time que está ganhando, né? Em exame realizado há um mês, procurou a unidade básica de saúde para consulta médica. O médico do atendimento verificou que o paciente trouxe resultado de exame de escarro que mostrou a presença de bacilo álcool-ácido resistente, né? BAR negativo, feito há 10 dias. BAR negativo. Foi verificado que a cultura ainda não havia ficado pronta. Frente a esse caso, o médico deverá suspender o tratamento? Não. Em que situação que eu vou suspender o tratamento se o paciente está realmente aí, ó, uma situação de que está com carga viral indetectável, já diagnosticado há 5 anos? Não vai suspender tratamento coisa nenhuma, né? Vamos manter o tratamento contra HIV, iniciar tratamento de tuberculose antes do resultado da cultura. Tá? Lembra que a questão, a gente conversou sobre isso, o diagnóstico de tuberculose depende de um tripé, tá? E esse tripé é clínica, radiografia, enfim, e tem a parte bacteriológica, mas a gente não precisa esperar o resultado da cultura para iniciar o tratamento, tá bom? Então, lembra aqui comigo, ó, se a gente descobrir junto o HIV e tuberculose, a gente trata primeiro a tuberculose, depois de 2-3 semanas a gente inicia o HIV. Agora, se eu já estou, olha aqui, presta atenção, se eu já estou tratando o paciente, já está em tratamento, o paciente já está em tratamento para HIV, está com carga viral indetectável, por que eu vou parar esse tratamento? O máximo que pode acontecer é que se ele tiver, né, se eu estou tratando ele HIV com cerca de 5 anos já, eu descubro tuberculose. O máximo que eu posso fazer é que se ele usar dolutegravir como terapia antirretroviral, eu vou ter que dobrar a dose.
porque tem interferência, né? Agora, Lucas, talvez se ele estiver usando efavirenz, posso deixar? Sim, perfeito. Dolutegravir, vou dobrar a dose. Só isso, não é para ficar tirando o esquema, tá bom? Vamos seguir então, que a gente tem bastante coisa legal ainda para conversar. Vamos lá, questão de número 75, questão aqui de pneumologia. A gente tem um paciente, um homem, né, 67 anos, tabagista inveterado, carga tabágica, olha só, 82 maços ano, olha só a quantidade, né, de cigarro que esse paciente já utilizou. Retornou ao ambulatório de clínica médica, então, para trazer os resultados dos exames complementares que haviam sido solicitados na sua última consulta. Quando havia se queixado de dispneia, os esforços na hiposse crônica produtiva. Reunindo os dados da anamnese, o médico que o atendera considerou como provável o diagnóstico de DPOC, ainda bem, né, essa carga tabágica, solicitando, entre outros exames, a realização de uma espirometria. Olha só, agora ele cobrando para a gente a interpretação de uma espirometria. No resultado desse exame foram registrados os valores do volume expiratório forçado, de 1 segundo, então VFUM, VF1, como vocês queiram chamar, da capacidade vital forçada, da relação entre esse VFUM e a CVF, do FEF 2565, né, e a resposta ao estímulo com broncodilatador. Então, para confirmar tal impressão diagnóstica de DPOC, o resultado que deve estar indispensavelmente presente em sua espirometria é o quê? Então vamos tentar relembrar aqui o que é a DPOC, né? A DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem no nome o que ela é, então ela é obstrutiva. O que caracteriza um distúrbio obstrutivo na espirometria? O índice de tifenô menor do que 0,7, então a relação VFUM-CVF ser menor do que 0,7. Tá? Então isso de maneira importante marca um distúrbio obstrutivo. Lucas, mas eu tenho que a asma também é um distúrbio obstrutivo, né? Então também o índice de tifenô vai estar abaixo de 0,7. Como é que eu diferencio nessas duas situações? E vocês vão lembrar que a asma e a DPOC elas são unidas por esse sentido de serem distúrbios obstrutivos, mas a gente tem a questão de que a DPOC não vai ser reversível ao uso de broncodilatador, então ela é um quadro obstrutivo fixo, estável, tá? Enquanto que a asma ela é reversível ao uso do broncodilatador. Isso a gente vai fazer durante a espirometria. Então a gente vai voltar lá e vai ver se isso é satisfeito em alguma alternativa que a gente tem e vai lembrar dessa ideia do índice de tifenô, a questão de distúrbio obstrutivo, tá? Então a gente tem PF 2565 superior a 100? Não. Né, a questão da resposta ao broncodilatador, não, a gente não pode ter uma resposta se for DPOC. VFUM inferior a 80% do previsto antes ou após, não. Isso aqui é uma maneira de a gente classificar, né, o nível do DPOC de acordo com o valor de VFUM, mas não é o que dá o diagnóstico de distúrbio obstrutivo, que é aqui, ó, VFUM, relação VFUM e CVF inferior a 0,7, mesmo após o broncodilatador. O que a gente tem, de novo, que a DPOC é um distúrbio obstrutivo fixo, que não responde ao uso do broncodilatador. E a gente vai ter aquele resuminho, amigo, aquela situação que a gente vai guardar de fato, é isso aqui, né? Diante da relação VFUM-CVF, a relação de tifenô, no quadro obstrutivo, a gente tem o quê? A gente tem o quê? Uma redução da relação, porque o VFUM, ele reduz muito mais do que a CVF. E aí as causas obstrutivas que a gente tem é asma e DPOC. Só que asma, o que tem? Tem resposta à prova broncodilatadora, é isso que diferencia os dois. Lucas, e o que é essa resposta à prova broncodilatadora, caso a prova venha me perguntar? É isso aqui, vai ser positiva quando você tiver um aumento do VFUM de 200 ml e 12%. Você tem que ter os dois, não basta só um, tem que ser os dois, tá bom? Então tira print, grava, anota, isso aqui é importantíssimo para a tua prova, porque todo ano cai uma questão de asma, DPOC, de pneumo, é importantíssimo. Seguindo, então, a gente vai para a próxima questão, que temos o quê? Um quadro de cirurgia, uma questão de cirurgia geral aí, né, de abordagem desse paciente. De 40 anos, sexo feminino dessa paciente, né, sexo feminino procurou unidade básica de pronto atendimento com queixa de dor em ferida operatória de ressecção de nódulo, 5 centímetros de diâmetro na região escapular direita, 2 dias. Então, recente, né? Ao exame ferida cirúrgica com edema, olha só, tá edemaciado, tá com eritema, tá com calor e dor, a palpação associada à flutuação e exudação em bordos da sutura. Tá? E isso é uma coisa importante, ó. Isso aqui é um erro que muita gente comete na prática. Diante dessa situação que a gente tem infecção cirúrgica desse aspecto, a gente não vai iniciar antibiótico a não ser que tenha cometido planos profundos. Se for só superficial, a gente tira o ponto e lava bem, e depois reaproxima. Nada de ficar dando antibiótico já de início. Ah, Lucas, eu abri, eu vi que não é só superficial, eu vi que está cometendo camada muscular. Se tiver cometendo camada muscular, tudo bem, usa-se o antibiótico. Caso contrário, não precisamos utilizar, tá bom? Então vamos ver se tem alguma alternativa que coloca isso pra gente. Inclusive foram cobradas 2 questões desse tema na prova desse ano. E aí ele tem aqui na letra A justamente isso, drenagem por retirada parcial de pontos. Você tira onde tem a maior flutuação, a maior importância ali da inflamação e vai lavar de maneira importante, tá? Vai lavar de maneira importante. Introites que vocês têm para reunião. Eu recebi agora uma mensagem aqui que o pessoal está tentando entrar na aula e não está conseguindo, porque está em outra aula. Deixa eu até ver isso aqui, se a gente consegue organizar isso. Só um minutinho.
Bom, então vamos dando continuidade aqui. Provavelmente ocorreu algum problema aqui no momento de entrar na reunião. Só vou permitir aí que os alunos entrem, e a gente vai dando continuidade, porque depois a aula, a ideia é que fique gravada para vocês, e aí vocês possam aproveitar, caso tenham perdido alguma coisa, caso queiram voltar para anotar, vocês conseguem retornar. Então, voltando aqui, a gente estava na questão de número 76, e a gente colocou aqui como drenagem, então, em retirada parcial dos pontos, vamos fazer a lavagem superficial, não tendo acometimento profundo, a princípio, pelo que ele indicou para a gente, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 77, aquela questão longa, mas é uma questão interessante, uma questão boa que vale a pena a gente conversar. Então, diante dessas questões gigantes, lembra que eu conversei com vocês, partam para as alternativas. Diante da alternativa, ele vai conseguir te direcionar o que ele quer saber de você, para você já ir buscando elementos favoráveis ou não durante o enunciado, tá? Então, doença de Hirschsprung, né, a ganglionose, aquela questão lá de fezes explosivas, né, enfim, de redução do lume da região mais baixa do intestino grosso, hipotireoidismo, alergia à proteína do leite de vaca e constipação intestinal funcional. Vamos ver o que esse paciente de 7 anos apresenta. Dificuldade para evacuar desde a retirada das fraldas aos 2 anos e meio. Apresenta evacuação a cada 4 ou 5 dias, com eliminação de fezes endurecidas, de grande calibre, com presença de dor e esforço evacuatório. Tá? Relata que ao menos 3 vezes por semana observa a presença de fezes perdidas na roupa, né? Então vai estar tendo uma diarreia paradoxal aí, né? Por vezes nota a presença de sangue em pequena quantidade no papel em que se higienizou. Nega antecedentes neonatais ou outras comorbidades. Olha só, não tem antecedente neonatal, já começa a tirar coisas mais importantes aí que apareceram desde o início, né? Como doença de Hirschsprung. Desmame aos 4 meses, não faz uso de medicação de rotina, alimenta-se quantitativamente bem, com preferência pelo consumo de leite, 4 porções diárias, carboidratos, carne e alimentos ultraprocessados. De forma bem frequente, batata, cenoura, tomate, banana, um pouco quantidade de vegetais aí na alimentação. Está alfabetizado e é o melhor aluno de sua sala, então não tem nenhum atraso aí, ó. O hipotireoidismo poderia nos indicar algum atraso cognitivo, né, nesse paciente, e de maneira importante, então aqui a gente não tem. Mas consulte seu peso enquanto se no Z-score de +2, +3 pelo IMC, e soltura enquanto se no Z-score entre +1 e +2, outra coisa que fala contra a questão de doença orgânica, fala mais a favor de algo funcional, porque esse paciente tá o quê? Tá indo bem na escola, tá crescendo bem e ganhando peso bem, certo? Até bem demais, né, que ele tá com 7 anos, então entre Z +2 e +3 ele estaria com obesidade já, né, nesse sentido. Ao exame abdominal, apresenta fezes endurecidas palpáveis em fossa ilíaca esquerda, em moderada quantidade. O exame clínico não apresenta outras alterações. Certo? Então, o que a gente tem? A gente está diante de um quadro clássico, de um quadro de maneira importante de constipação funcional, tá? Devendo fazer desimpactação fecal com PEG, né? PEG 4000, não, em grande quantidade, ou então enema, por via retal, quase a gente não consiga com PEG. Ou então partir logo para o enema, né? De maneira mais rápida a gente resolve. Mas esse é um quadro clássico, é uma questão que eu quis ler com vocês justamente por ser uma questão importante, né? De maneira tanto prática, né? Quanto da prova, que foi uma questão interessante. Colocou aí para a gente alguns elementos de maneira importante para a gente lembrar. Vamos seguir então. Aqui a gente tem uma mulher de 49 anos de idade que foi atendida no ambulatório de gineco de um hospital da sua região. Seus principais queixas eram sintomas geniturinários, como prurido, ardor, ressecamento e irritação vulvar, disúria e urgência miccional de início a 8 meses. Nossa, Lucas, no início eu pensei até numa candidíase, mas 8 meses? Né? 8 meses. E olha só, o que a gente vai ter? Irritação vulvar também, né? Então vai ter prurido, ardor, mas e cadê o corrimento? Vamos ver se a gente acha, né? Sintomas levaram à redução da libido e impacto negativo na sua vida sexual. A vulva apresenta hiperemia leve e a vagina hipotrófica. Olha só, mas será que é candidíase da vagina hipotrófica? O útero tinha tamanho normal ao toque, com sua mobilidade preservada, indolor. Então ela era gesta 3 para 3. Nesse caso, o melhor esquema terapêutico para essa mulher é utilizar o quê? Então olha só. Agora voltamos aqui, Niur, que está presente, seja bem-vinda. A gente deu início já, tá, a aula, porque depois ela vai ficar gravada para vocês. Então, caso, enfim, perderam esse início, depois vai estar na plataforma para vocês, bem tranquilo, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui. Se quiser, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar no chat. Qual que é a ideia que a gente tem aqui? Deixa eu até colocar aqui. Isso. Essa paciente está com uma atrofia geniturinária. Então, de maneira importante, a gente tem que lembrar de vaginite atrófica, por exemplo, e não confundir com a questão de candidíase. Tá? Então, de maneira importante, essa questão exemplifica isso pra gente. Tá? Então, vamos voltar ali pra gente ver se a gente consegue achar algum tratamento relacionado a isso. Bom, Lucas, se é uma atrofia urogenital, não adianta eu fazer o que? Antifúngico, creme vaginal, vou fazer o quê? Estradiol, vou fazer na terapia hormonal local. Não via transdérmica. Não tem porque eu expor essa paciente a uma terapia de reposição hormonal se é algo mais local, tá? Então isso eu quero que vocês lembrem, que é um diagnóstico diferencial importante, que é vaginite atrófica, tá? Pode ter um corrimento? Pode, Lucas. Corrimento amarelado, mas aí vai ter prurido, vai ter que nem essa nossa paciente que vai ter disúria, vai ter a vagina hiperemiada e com atrofia, tá? Presença de células basais e parabasais e o tratamento aí, como a gente viu, que era o gabarito da questão, estrogênio tópico, tá? Então isso aqui eu quero que vocês levem da questão, isso aqui é o mais importante. Seguindo então, se tiverem alguma dúvida,
tá? Niurka, pode deixar no chat, eu vou acompanhando vocês por aqui. Não se preocupem, depois vocês voltam na plataforma e vejam o início da resolução, tá? Que foi perdido. Compartilhe o link com os colegas também no grupo de vocês, para eles conseguirem entrar na reunião correta, perfeito? Então, vamos ver aqui. A gente tem questão de número 39, uma mulher de 38 anos de idade que foi admitida na enfermaria de cardiologia. Esse, nossa, mas esse aqui tá muito grande também, né, Lucas? Vamos ver se a gente consegue encurtar o caminho. Ó, ele tá pedindo pra gente com relação aos dados relatados, a melhor explicação para o quadro da paciente é o quê? Insuficiência valvar aórtica, estenose mitral reumática, cardite reumática aguda ou endocardite infecciosa do septo interventricular. Vamos ver que tipo de sopro ela está apresentando. Isso já vai conseguir o quê? Nos direcionar para as alternativas. Então a gente vai aqui, passa, e encontra aqui, ó, ritmo cardíaco irregular, em 2 tempos, com primeira bulha hiperfonética e presença de sopro o quê? Sopro diastólico, 2 cruzes em 6 em ponta, melhor audível em semidecúbito, lateral esquerdo, com ruído protodiastólico curto, de alta frequência e também é auscultado no foco mitral, mas não se observa reforço do roflar diastólico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sopro diastólico. Lucas, é um sopro diastólico. O que isso pode ser? Pode ser estenose, vamos ver aqui, estenose mitral? Pode, porque é a mitral tem que abrir, né? Ela tem que abrir no momento da diástole. Lucas, pode ser insuficiência valvar aórtica? Poderia, pela questão da diástole, né? Que a válvula tem que estar fechada, a válvula aórtica tem que estar fechada na diástole. Pode ser cardite reumática aguda? Não teria outros parâmetros para isso, né, nesse momento. Endocardite também a gente deixa, a gente está pensando mais num sopro aí, né? Então a gente tem melhor audível em semidecúbito lateral esquerdo, então está aproximando o coração aqui do ictus, né, tornando mais fácil de a gente auscultar esse sopro. Então o que seria isso? Seria um sopro de insuficiência mitral. E aí tem o que, ó, de alta frequência e também auscultado no foco mitral, mas não, deixa eu ver aqui, ó, um ruído protodiastólico curto. Tá? Então, o que é isso? Isso aqui é uma força maior de quando vem ali da contração atrial, né? Por isso que a gente fica aqui com a estenose mitral reumática, sendo a principal causa, né, aí de doenças valvares no nosso meio, ainda a questão de febre reumática, questão de acometimento mitral, né? Lembrando que a gente tem também acometimento da aorta como de maneira importante calcífica, né? Calcificação pela idade. Mas ainda de maneira importante a gente tem a causa reumática aqui, tá bom? Seguindo então, a gente tem agora uma questão de GO que traz pra gente quais seriam os exames pra gente solicitar para essa paciente de 23 anos, que está semigesta, né? Que está na primeira consulta ali, não, isso, primeiro trimestre, primeira consulta, isso, de pré-natal na unidade básica de saúde. Testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e C, não reagentes. Essa questão deu um pouquinho de polêmica na época, porque tiveram alguns exames aí que faltaram, ou que sobraram, né, no caso, comparado com o que está indicado pelo Ministério da Saúde, né? Então, foi dado como gabarito para a gente, inicialmente, a testagem de sífilis, ok, vamos fazer com VDRL, HIV, no 3º trimestre de gestação, no parto e ou se história de exposição de risco à violência sexual. Por que, Lucas, que deu problema? Porque a gente tem que, pelo Ministério da Saúde, a gente vai fazer... Não, calma aí, deixa eu ver aqui. Questão de número, vamos ver as outras alternativas. Todas as testagens, de acordo com o Ministério, segmento, né? Sífilis, HIV, hepatite B e C, hepatite C aqui que deu problema, tá? 3º trimestre de gestação, no parto ou se história de exposição de risco de violência sexual. Testagem para hepatite B no 3º trimestre e se a gestante tiver histórico de vacinação e se a anti-HBC total for reagente é desnecessário sua repetição no parto. Não, mesmo que tenha de contato, pode ter reinfecção, né? Testagem para hepatite C, essa aqui eu cortei porque não é, né? Hepatite C, a princípio não. Mas deu problema, deixa eu até verificar aqui. Deu problema porque os materiais do Ministério da Saúde, às vezes eles entram em contrariedade, porque foi lançado mais recentemente o manual, né, de doenças infecciosas, que ele não trazia algumas questões que foram colocadas aí, mas que o Ministério da Saúde antigamente colocava no manual do pré-natal. Deixa eu até verificar aqui se foi mudado esse gabarito aí, ou se permaneceu dessa maneira aí, a questão de número 80, né? Vamos ver aqui, a questão de número 80 foi anulado, né? Foi anulado realmente por esse problema aí de gabarito. Inicialmente tinham dado a questão de número A, de letra A, mas pelos problemas aí apresentados dessa questão de protocolos, foi a princípio anulada essa questão, então. Perfeito? Tranquilo. Vamos seguir, então, a questão de número 81. O que a gente tem de maneira importante? Isso aqui é algo, quando cai, pega bastante gente. A questão de número 81 traz pra gente uma mulher de 29 anos que procurou a maternidade com queixa de sangramento vaginal tipo borra de café. Ela estava já na 32ª semana de gestação. Tônus uterino, movimentação e batimentos cardíacos fetais normais. No toque não foi observado sangramento. Ela é gesta 3/3. Exames laboratoriais normais, tipo sanguíneo O negativo e do marido A positivo. O que a gente tem? Então, se ela é O negativo e o marido A positivo, existe a possibilidade do feto ser positivo, né? Ser Rzão, Rzinho, por exemplo, né? Então, RH positivo, e aí pode ter a questão de incompatibilidade,
né? Então não apresentou cartão de pré-natal e não tinha nenhum exame em sua posse. Então, diante dessa situação apresentada, a conduta a ser adotada é solicitar aos agentes de corpos irregulares, se caso negativo, aplicar imunoglobulina D. Então, ó, a gente está passando da 28ª semana. Se a gente tem uma paciente que tem combos indireto negativo, né, que seria essa questão de anticorpos irregulares, o que a gente faz? A gente aplica a imunoglobulina anti-D, tá? E aí a gente entra na questão importante aqui que você tem que lembrar. Quando que a gente vai indicar? Quando que a gente vai aplicar a imunoglobulina anti-D? Diante de um combos indireto negativo, né? Ah, Lucas, mas e se o combos indireto for positivo? Por que eu não poderia, né? Deixa eu voltar aqui. Por que eu não poderia aplicar a imunoglobulina anti-D? Porque se for positivo, já me dá a ideia que ele já foi sensibilizado. E aí pensa, se já foi sensibilizado, de que me adianta fazer imunoglobulina para prevenir uma imunização? Então, se já foi sensibilizado, se já foi, já teve a reação, já teve contato, não adianta mais dar imunoglobulina anti-D. Agora, se eu ainda quero prevenir, se ainda não teve contato, ou seja, combos indireto negativo, aí eu posso dar. E é isso que essa questão trouxe pra gente, tá? Essa ideia de que, se negativa a situação, eu poderia fazer a imunoglobulina anti-D, e esse é o parâmetro que a gente tem. Com 28 semanas, a gente faz nessas pacientes de risco a imunoglobulina anti-D, tá bom? Ah, Lucas, e aquela gestante lá de primeiro trimestre que acabou perdendo o recém-nascido, perdendo o bebê, enfim, exame invasivo a gente fez, sangramento intraparto, tudo isso são situações que a gente pode aplicar a imunoglobulina anti-D para evitar essa imunização, tá? Então, por exemplo, doença trofoblática gestacional, se for, né, mola incompleta, né, que daí tem tecido embrionário, sangramento, enfim, você vai fazer amniocentese para diagnosticar, por exemplo, uma toxoplasmose, você correr o risco de fazer contato, de criar contato entre o sangue materno e o sangue fetal, você vai fazer, então, imunoglobulina anti-D, tá bom? E é isso aqui que eu quero que vocês levem, isso aqui que eu quero que vocês anotem, tirem foto, tirem print, o que quer que seja, é isso aqui que vocês têm que levar de maneira importante daquela questão, tá bom? Aqui uma questão polêmica, que inclusive não foi anulada, deixa eu ver se é essa aqui, essa questão a princípio não foi anulada, vou até verificar de novo, questão de número de interviews realmente não foi anulada pela banca, mas deveria ter sido. Lucas, por quê? Porque eles fizeram uma bagunça, olha só o que eles colocaram aqui pra gente, ó, segundo a fórmula de Parkland, né, para paciente com queimadura, né, a gente vai calcular, lembra, superfície corporal queimada, vezes uma constante que a gente tem, né, e só que ele considerou Parkland e depois considerou como uma nova atualização do ATLS. Como assim, Lucas? Ó, vou mostrar para vocês. Inicialmente, a fórmula de Parkland colocava pra gente assim, 4 vezes o peso, vezes superfície corporal queimada. Só que aí veio o ATLS de 2010, o ATLS 10ª edição, e mudou a fórmula de Parkland para 2. Na verdade, não a fórmula de Parkland, mudou a fórmula para 2. Tá? Então, o ATLS calcula com 2 e o Parkland clássico é com 4. Tá? Então, vamos riscar aqui. Então, a ATLS 10ª edição, que é o que você mais tem de atualizado em referência cirúrgica, é 2 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Enquanto que o Parkland clássico é 4 vezes. Então, a questão colocou pra gente assim, calcula com Parkland. Mas se você fizer com 4, não fecha o resultado, tá? Então, eles precisariam ter anulado, né? E o certo, então, eles teriam colocado, segundo a nova atualização, né, do ATLS, aí tudo bem. A questão teria sua validade. Mas, caso contrário, é que ela deveria ter sido anulada. Perfeito? E aí aqui de maneira importante para vocês lembrarem, né, a gente sempre vai calcular então ou com 4 ou com 2, vezes o peso do paciente em quilos, vezes a superfície corporal queimada, com aquela ideia, né, de os valores padrões que a gente tem. E aí sendo que metade desse volume total vai ser nas primeiras 8 horas e a outra metade vai ser nas próximas 16 horas. E como que a gente vai avaliar a resposta desse paciente, né? Questão de diurese, né? Mais de 0,5 ml por quilograma a hora, quer dizer que está tendo uma boa reposição volêmica. Tranquilo? Isso aqui, então, anota, bota essa observação aí do lado do Redbook para atualizar vocês, para lembrar vocês de que o ATLS 10ª edição mudou. Então, agora ele é 2 ml, enquanto que a forma de Parkland clássica continua sendo 4, tá bom? Então, questão que, infelizmente, né, eles não anularam, mas que está errado. Nas próximas provas, leva sempre isso. Parkland é 4, o ATLS é 2. Tranquilo? Seguindo, então, questão legal pra gente também, que coloca um homem de 38 anos, aguardando em ponto de ônibus, foi atropelado por um motorista de veículo desgovernado e prensado contra a parede. Atendido em pronto-socorro de hospital terciário, referia muita dor na pelve, apresentava escoriações e contusão no hipogástrico e membros inferiores sem sinal de trauma torácico ou craniano. Apresentava instabilidade do anel pélvico, então ele já colocou pra gente, olha, o anel pélvico está instável. Isso pode ser uma origem de sangramento. Isso pode ser uma origem, se não tiver nenhuma outra possível causa, de instabilidade do meu paciente. Tá? Frequência cardíaca 124, então estava hipotência e taquicárdico, 24 incursões respiratórias por minuto, tempo de enchimento capilar maior que 2, saturação de oxigênio 97. Então, estava saturando bem, não tinha trauma torácico. O que a gente pode fazer para esse paciente, né? Com base nos dados apresentados, pode ser o manejo inicial da vítima em relação ao quadro de choque. Aí, sem dúvida, a gente vai passar ao cinto lençol para estabilização pélvica, né? Indicação precoce de infusão de hemocomponentes. Por quê, Lucas? Lembra que isso foi outra coisa que mudou do ATLS. A gente não fica, que antigamente a gente ficava botando volume. Então, se esse paciente está com um grau de choque 3 ou 4, nesse caso o paciente classificaria como 3,
né, porque ele tem uma taquicardia de 120 e poucos, se for acima de 140 aí eu classifico como 4, mas nessas situações de 3 ou 4, classificação de choque, a gente já começa a repor hemocomponente. Eu não vou esperar dar 1 litro, 2 litros de soro para depois partir para o sangue, não, já de início, hemoderivados, tá bom? Na proporção de 1 para 1 para 1, né? E aí a gente vai reanimar esse paciente, fazer a ressuscitação volêmica desse paciente também, e de modo importante, olha só, ele estava com instabilidade do anel pélvico, não tinha trauma torácico, estava saturando bem. Da onde que está vindo aquela hipotensão? Provavelmente dessa instabilidade do anel pélvico, tá bom? Então, de maneira importante, lembra que você vai passar lá o lençol por meio da região trocantérica ali, tá? Para poder estabilizar a questão de sínfise pública, né? E qualquer tipo de sangramento que esteja ocorrendo. Então, questão legal de trauma, questão importante para a gente lembrar também essa questão da classificação de choque, né? E que a gente não enche mais o nosso paciente só de volume, só de soro fisiológico, cristalóides, enfim, a gente também já começa de início, se for 3 ou 4, a gente já começa com hemoderivados. Nesse caso era 3, tá bom? Seguindo então para a próxima questão, a gente tem o quê? Um paciente, questão legal também essa aqui, né? Questão de cirurgia também. Colocou pra gente questão de uma mulher de 22 anos, de idade que foi encaminhada ao serviço de oftalmologia, de oftalmo, devido a episódio de olho vermelho. Nossa, será que é uma uveiite? Diagnosticou uveíte anterior aguda, é isso mesmo. Questionando a paciente, o médico identificou histórias de aftas orais recorrentes e dolorosas há pelo menos 1 ano, para as quais não foi realizada nenhuma investigação, fazendo uso apenas de corticoides tópicos com alívio fugaz. Relata ainda que apresentou dor abdominal e diarreia mais ou menos no mesmo período. Refere que as evacuações são frequentes, cerca de 5 a 6 vezes por dia em pequeno volume e com sangue e muco visíveis em algumas ocasiões. Ou seja, uma paciente que tem uveíte, paciente jovem, que tem diarreia, muco sanguinolenta. O que é isso? Isso é uma doença inflamatória intestinal, Lucas. Sim, doença inflamatória intestinal. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Visando o esclarecimento diagnóstico dessa questão de doença inflamatória, o procedimento a ser adotado e o achado esperado deve ser o quê? Teste de patergia, né? Pústula visual. Não, isso aqui não é doença não é doença de Berger. Úlcera de... Como é que é? Enfim, patergia é algo mais de outras doenças, né? Aqui a gente está pensando que em doença inflamatória intestinal. O não fã também não. Questão de parasitológico também não. A gente não está pensando em causa infecciosa aqui, né? A gente está pensando mesmo em doença inflamatória intestinal, colonoscopia com biópsia, histopatológico com granuloma não caseoso, tá? E a gente vai lembrar como é que a gente diagnostica essas doenças inflamatórias. Ah, lembrei, isso aqui, teste de patergia para úlcera de BC, né? Úlcera de BC, que não é o caso. Enfim, doença inflamatória intestinal, colonoscopia com biópsia. A gente tem a questão do exame endoscópico, né? Doença de Crohn mostra pra gente o quê? Pedras de calçamento, né? Aqueles cobblestones e algumas úlceras. Quanto que é a retocolite ulcerativa mostra pra gente uma mucosa eritematosa. Isso no que? Na colonoscopia, tá? Ou, enfim, outro exame endoscópico que a gente faz. Mucosa eritematosa, friável, emaciada, com pseudopólipos, isso para retocolite. Aí eu tiro um pedacinho daquela mucosa para eu avaliar. Na retocolite vou achar o que? Criptite. E na doença de Crohn vou achar granuloma não caseoso. Opa, Lucas, eu já vi isso. Tá aqui, ó, letra D, granuloma não caseoso. Então você quer dizer que essa doença que causa da boca até o ânus, né, questão de aftas orais, é o quê? É doença de Crohn. Isso mesmo, muito provavelmente é doença de Crohn. Mas a gente tem que confirmar também pelo padrão endoscópico, pela biópsia, pela dosagem de alguns anticorpos como ASCA e ANCA, né? Lembra, a ASCA é mais relacionado à doença de Crohn, tá? A ASCA é o quê? A ASCA é doença de Crohn. Tudo isso vai nos facilitar, vai nos direcionar para o diagnóstico, perfeito? Então é isso aqui que eu quero que vocês lembrem da questão, é isso de maneira importante. Só lembrando com vocês, às vezes uma questão mais difícil pode trazer para a gente as manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias. E aí, Lucas, o que eu tenho nas manifestações extraintestinais? Essa lista enorme de coisas, né? Bate o olho aí, dá uma olhadinha. Então, a gente tem de manifestações extraintestinais, a gente tem causas cutâneas, né? Aí a gente vai ter eritema nodoso que indica o que? Indica atividade de doença, tá? O pioderma gangrenoso, que também é relacionado à retocolite, e aí pode ser independente. O que isso quer dizer, Lucas? Que não necessariamente eu vou ter que ter a atividade de retocolite no momento que apareceu o pioderma gangrenoso. Você quer dizer que eu posso ter a retocolite, depois de um tempo, melhorar a retocolite e aparecer o pioderma gangrenoso? Sim. Isso é possível, tá? Ele não marca, ele é independente, ele não marca essa questão de atividade do pioderma, tá? Aí você tem causas hepatopiliares, e aí você vai lembrar aqui, ó, grava comigo, a questão de Crohn. Crohn é uma doença Crohn, que tem cálculos. Crohn tem cálculos. Então tem cálculo na vesícula, tem cálculo na região renal também,
tá? A Carmen chegando aqui, também deve ter recebido o link. Seja bem-vinda, Carmen, pegou o bonde andando, mas depois vai ficar na plataforma lá o início da aula, tá? Toda a aula, na verdade, né? E você pode voltar lá e ver o iniciozinho para complementar, tá bom? Então lembra que Crohn é uma doença com cálculos, tá? Então você vai lembrar cálculo biliar, também cálculo renal de maneira importante. Outras coisas que a gente vai ter, a colangite esclerosante, que é relacionada aqui à retocolite. E também, assim como o piodermo gangrenoso, é o que? É uma situação independente. O que isso quer dizer, Lucas? Que eu não preciso ter a doença, a atividade no momento para ele aparecer, tá? Articulações, pode ter artrite periférica, sim, né? E urológica, que nem eu falei. Cálculo, fala em Crohn. Fala em cálculo, fala em Crohn, né? E fístulas também, a Crohn por ser transmural, né? Crohn pega toda a parede do intestino, então ele pode acometer outras vísceras na proximidade, tá bom? Seguindo, então, a gente tem essa questão de maneira... Deixa eu ver... sim, lembrei. É uma mulher de 28 anos, professora com 2 gestações anteriores, sendo um parto normal e um aborto espontâneo anteriormente. Tem um filho de 7 anos de idade e outro de outro relacionamento. Há 2 anos está casada com um homem de 35, sem filhos, ambos sem antecedentes patológicos significativos. Referem que há vários anos não procuram assistência com a equipe de saúde. Então, o que eu posso fazer para essa mulher de 28 anos aqui? Vou fazer exame físico, obviamente, né? Revelou como únicos achados positivos em relação à mulher PA de 140 por 85, ou seja, essa mulher a gente já classifica ela aí como uma hipertensão em estágio 1, claro que eu precisaria confirmar com uma outra medida, fazer a média, né, em outra situação, mas no caso aqui, a ideia é de que ela pode estar hipertensa, né, índice de massa corporal de 30, então ela já está aí, passando do sobrepeso, chegando em obesidade, exame físico do homem foi normal. Estava em uso de preservativo e pílula combinada, mas interromperam há 2 semanas. Vou em busca de orientação pré-concepcional. Essa situação está indicado o quê? Está indicado eu fazer para essa mulher exame de rastreamento que a gente deveria ter feito, né? E aí o que envolve aqui de maneira importante? A questão do preventivo, a questão da coleta de exame citopatológico cérvico-vaginal para prevenção, rastreamento do câncer de colo, tá? Dosagem sérica de folato não preciso, posso só dar o ácido fólico periconcepcional. A questão de teste de tolerância à glicose, a princípio não. O que acontece? Isso aqui é uma questão que a princípio o Ministério da Saúde não coloca para rastreamento antes dos 40 anos, tá? A partir só dos 40 anos. Agora, a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? A Sociedade Americana também de Endocrinologia, eles colocam que pacientes que têm sobrepeso, obesidade, que são pré-hipertensos, hipertensos, a gente pode rastrear independente da idade, tendo esses fatores de risco, a gente vai rastrear para diabetes. Mas essa questão, enfim, muito mais do campo da GO, não vai entrar nessas outras questões aí de Sociedade Americana de Endócrino. Então, não se preocupa, isso se cair, vai ser com essa ideia de ser a partir só lá dos 40 anos, que é o que o Ministério da Saúde estabelece para a gente de rastreamento de diabetes, tá bom? Então aqui fica para a gente, só que a gente vai realizar o preventivo para essa gestante, tá certo? Para essa gestante não, né? Para essa mulher que está com o desejo de gestar. Seguindo então, aqui uma questão importante, né, interessante também, que a gente tem as ites e penias, né, vamos ler juntos, então, ressaltando as questões mais importantes que a gente tem, e como você deve suspeitar, a gente está diante de quê? A gente está diante de lúpus. Por que, Lucas? Porque eu só deixei essas 2 alternativas, né, então já facilitou pra gente. Agora, é um lúpus com uma síndrome de anticorpo antifosfolípide, né, antifosfolipídio, ou eu tenho uma nefrite lúpica associada? Vamos ver. Mulher de 27 anos, de etnia afrodescendente, que retornou ao ambulatório de clínica médica para mostrar alguns exames. A paciente havia sido atendida em função de sintomas constitucionais, ou ela estava com febre, intermitente, mal-estar, anorexia, desânimo, isso aqui clássico de quê? De doença sistêmica, inflamatória sistêmica, né? Importante queda de cabelos. Ao exame físico havia sido observada a presença de sinovite, olha só, sinovite em punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos, uma poliartrite, além de padrão de alopecia generalizada. Além disso, alopecia generalizada. Havia história familiar de artrite reumatoide, lúpus eritematoso, então tem uma história familiar importante aí para doenças genéticas, né? E a paciente negava tabagismo e tireismo, referindo apenas uso regular de contraceptivo hormonal oral. Os resultados dos exames complementares solicitados à ocasião da primeira consulta revelaram o quê? Uma HB de 10,2, então o paciente está anêmica, uma plaquetopenia. Lembra que eu falei? As penias, as ites e penias, ela tem sinovite, ela tem inflamações e ela tem também penias, né? Tem redução da quantidade de hemoglobina e plaquetas, enfim, né? Alterações laboratoriais nesse sentido. TSH, enfim, vai ter FAN, olha só, isso aqui é importante. Esse TSH aqui é só uma questão de achado possível, assim, não que tenha outra relação aqui, tá? Dentro do quadro clínico de lúpus. FAN presente em título de 1 para 640, tá? Então o normal seria abaixo de 1 para 80. Um padrão periférico, e olha que importante, ó, anti-DNA presente, então esse DNA, a gente vai pensar que é mais específico de quê? Mais específico de acometimento renal. Então toda vez que você vê um paciente lúpico, ó, isso que eu quero que vocês lembrem de maneira importante, toda vez que eu ver um paciente lúpico que tem anti-DNA positivo, o que é isso? Acometimento de rim, acometimento renal, tá? Anti-DNA. Ah, Lucas, e o complemento vai estar consumido? Pode estar, né? A gente está diante de um quadro de lúpus aí, né? E
tá com complemento consumido mesmo, né? VDRL também um achado aqui sem relação nesse sentido. Anticardiolipina, também estava positivo, anticardiolipina. Ureia de 44, então a creatinina de 1,2 para essa mulher de 27 anos já está elevando, né? Exame de urina com hematúria microscópica, proteinúria leve a moderada. Então tudo nos leva a pensar no acometimento renal. Por quê, Lucas? Tem um anticorpo mais específico para acometimento renal, que tem aqui, tem hematúria, tem proteinúria, tem aumento de creatinina e ureia. Então a gente está pensando nessa questão. Spot urinário com proteinúria estimada de 560. Então, Lucas, não pode ser anticorpo com síndrome de anticorpo antifosfolipídio, né? A SAF. Cadê o critério clínico de trombose, né, trombose arterial, trombose venosa, da questão do histórico dela, de abortamentos prévios? Não tem relação com SAF aqui. A gente está diante, na verdade, de um acometimento renal, um lúpus evoluindo com uma nefrite, porque a gente tem um anticorpo específico e tem as alterações laboratoriais, tá bom? E para lembrar vocês, o que a gente tem que ter, né, obrigatório aí para fazer o diagnóstico de lúpus? A gente tem que ter o FAM, né, aqui ó, critério de entrada, tem que ter o FAM. Isso aqui é uma atualização ali, ó, do Colégio Americano de Reumatologia, ali de 2019, então algo recente para vocês, tá? Ó, tem que ter FAM. Se não tiver FAM, não passa adiante, tá? E aí tem critério aditivo, o que é isso? Essa lista enorme de outras coisas. E aí você vai pontuando. Questão constitucional, questão renal, tal coisa, mas de maneira fácil para vocês lembrarem. Se eu tenho lúpus, né? Se eu tenho, na verdade, aqui, ó, FAM com nefrite lúpica grau 4, isso é lúpus. Ou se eu tenho FAM com mais outros 3 critérios, em geral, já me dá a pontuação de 10 para eu fechar o diagnóstico de lúpus, tá? Então, o diagnóstico essa é a questão do FAM positivo, com mais de 10 pontos somados nesses critérios aqui. De maneira mais tranquila, novamente, se tiver nefrite lúpica 4, já fecha para lúpus, e de modo geral, se tiver mais do que 3 critérios, também, que vai dar a pontuação que a gente espera, tá bom? Seguindo, então, só antes, né, para vocês poderem printar isso aí, para poder guardar com vocês de maneira importante o que a gente tem dentro dos achados laboratoriais aí da paciente, né? Deixa eu só ver se a gente tá gravando aqui. Continua gravando. Passando aqui das 3 horas, então ótimo, ele vai continuar gravando, perfeito. Aí depois fica lá para vocês também na plataforma, tá bom? Então a gente tem aqui isso que eu falei para vocês. Anti-DNA dupla hélice, isso é específico para nefrite, e é o segundo mais específico de quê? De lúpus. Qual que é o mais específico, então? Anti-SMIT, né? Anti-SM, é o mais específico para lúpus como um todo. Mas nefrite é o anti-DNA DH, é dupla hélice. Anti-histona é questão de fármaco induzido, né? Anti-RNP, questão mais de doença mista do tecido conjuntivo. Anti-LA, ou antigo, né, SSB, questão de Sjögren. Então, anti-LA e anti-RHO é mais Sjögren. Pensa assim, anti-LA e anti-RHO é mais Sjögren. E se você encontrar anti-RHO na gestante, se preocupa, porque pode ser que o recém-nascido venha a desenvolver lúpus neonatal, tá? Então, isso é importante. Anticitoplasmáticos anti-P, que é questão de psicose, P-psicose, P-psicose, P-psicose. E aí, antimembrana, a gente tem aqui mais de maneira importante, tem para lembrar da SAF, né, que tem uma associação possível aqui, de anticoagulante lúpico, anti-beta-2-glicoproteína, anticardiolipina, enfim, questão também relacionada a algo de SAF, né, que pode ter uma relação. Nossa, Lucas, estou confuso agora, já dormi aqui um pouco, o que eu preciso lembrar? Só que anti-DNA dupla hélice, que é o que estava na nossa questão, é específico para nefrite, o resto fica de conhecimento extra, sem muita necessidade, sem muita preocupação, tá bom? Opa, vamos seguindo então aqui, a gente tem uma gestante de 28 anos de idade, na 14ª semana de gestação. Ela é uma primigesta que veio em consulta com a equipe de estratégia de saúde da família, tá, para avaliação de exames do pré-natal. Ela apresenta IgG, IgM, reagentes para toxoplasmose. Ixi, Lucas, já vi essa questão, sempre me confundo. Vamos lá, fica tranquilo que vai dar certo. Sem resultado de exames prévios, solicitado teste de avidez de IgG na mesma amostra com resultado de avidez forte. Então, forte avidez é alta avidez, forte avidez é alta avidez. Agora eu pergunto para vocês, que de uma paciente, né, uma gestante, na 14ª semana, que está aí com IgG e IgM positivo, isso foi adquirido na gestação e eu preciso me preocupar? Ou isso foi uma infecção prévia e aí eu não preciso me preocupar? Lembra que aí quem vai nos dizer isso é o teste de avidez, certo? É o teste de avidez. E aqui diante de uma avidez forte, a avidez do IgG. Então pensa, se o IgG, deixa eu até voltar aqui com vocês. Se o IgG está com uma avidez forte, quer dizer que ele está captando muita quantidade de partícula. Então ele está em grande quantidade há muito tempo. Agora, a avidez fraca, esse IgG ainda é novo, né? Ainda não tem uma avidez muito forte. Então, ele é novo, mais recente. Então, quando ele é forte a avidez, quando ele tem alta avidez quer dizer que é mais antigo a infecção. A infecção é mais antiga. Então, nesse caso, com 14 semanas, a gente sabe que essa infecção foi antes dos 4 meses, tá? Com alta avidez. Qual que é o nosso ponto de corte? Então, questão de 16 semanas. Então, gestante ali com 12, 13, 14, 15
e veio IgG e IgM positivo, a gente pede o teste de avidez para poder ver, será que foi agora realmente nessa questão mais recente, né, baixa avidez? Aí é mais recente, agora alta avidez, tá com uma avidez forte, quer dizer que já é antiga essa infecção, já antes, né, aí dos 4 meses. Então lembra disso, eu vou deixar um resuminho para vocês, porque isso sempre cai de maneira importante para vocês, tá? Então agora, diante dessa interpretação, que a gente sabe que é algo mais antigo, porque IgG está forte, de avidez, já foi antes dos 4 meses, a gente só vai dizer que foi antes da gestação, sem necessidade de mais testes, sem necessidade de preocupação maior, tá? Então, esse que é o quadro importante. É isso aqui que vocês têm que levar para vocês. É isso aqui que mais importa, tá? Ah, Lucas, vamos por um aqui, ó. IgG negativo e IgM negativo, a princípio, não tem imunidade, a gente vai repetir de 3 em 3 meses para ver se essa gestante não adquire durante a gestação. Ela não tem nem proteção, ela nunca entrou em contato, tá? Agora, IgG positivo e IgM negativo, opa, ela tem imunidade, ela já entrou em contato previamente, então, tranquilo, tá com imunidade. IgG negativo e IgM positivo, pode ser um falso positivo? Pode. Então, às vezes a gente espera ali, questão também de positivar o IgG, mas existe o risco de infecção aguda. IgG positivo e IgM positivo, o que é isso? Ah, Lucas, esse é o nosso caso da questão, né? Se tem IgM positivo e IgG positivo, eu preciso saber, tá, será que é um IgG ainda recente, que acabou de positivar, e o meu IgM está positivo porque é agudo? Ou será que já é um IgG mais antigo, porque a infecção já foi há mais de 16 semanas? E aí eu posso ficar mais tranquilo, se for uma gestante, né, que a gente tá vendo, que se for uma gestante com, por exemplo, com 30 semanas, vai adiantar você pedir teste de avidez? Não vai, né? Não vai, não faz nem sentido. Então, aqui, para gestantes que têm menos de 16 semanas, que aí a gente pede o teste da avidez, alta avidez, forte avidez, ó, foi há mais de 4 meses, né? Que foi o caso da nossa questão. Lucas, só lembrando, né? Uma atualização com vocês de maneira importante para toxo. Diante dessa situação, ali está positivo, eu estou suspeitando de uma infecção por toxo na gestação. O que eu começo? Espiramicina. Começo com espiramicina até eu confirmar se existe ou não uma infecção fetal pela toxo, tá? Então eu começo com espiramicina, ela evita a questão de transmissão, de transmissão para o feto, caso não tenha acontecido, e depois que eu fizer a amniocentese, vou fazer o PCR, vou investigar se tem toxo ou não. Tendo toxo, meu tratamento é com SPAF. SPAF. O que é isso? Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Então lembrem isso de maneira importante também, que pode vir a cair para vocês, tá bom? Então, na suspeita da infecção aguda, na suspeita de infecção aguda, eu já posso começar com espiramicina, até eu confirmar e rastrear o feto para ver se ele realmente tem infecção. E aí, se tiver infecção, o que eu faço, Lucas? Aí eu trato com SPAF, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Show de bola? Vamos para a questão de número 88, então. O que eu tenho aqui? A questão de número 88 traz para a gente um homem com 20 anos de idade, que foi atendido em um ambulatório de hospital secundário 7 dias após sutura de ferimento corpo-contuso no antebraço direito para retirada de pontos. Relatava que há 3 dias sentia dor e ferida encontrava-se abaulada e arroxada. Não relatou febre no período. A incisão com aproximadamente 10 centímetros estava suturada com pontos simples de fio de nylon. Tá? Apresentava abaulamento doloroso em toda a sua extensão. Lucas, quer dizer que isso aqui é uma questão bem parecida com a outra que a gente fez no início da aula, dessa parte 3? Sim. Né? A questão de a gente investigar se esse paciente precisa começar antibiótico, se basta lavagem para a gente poder fazer o tratamento, a abordagem correta. E aí o que a gente vai ter aqui? Com base nos dados apresentados, vamos só terminar aqui a leitura, né? Enfim, a incisão, aproximadamente 10 centímetros, estava suturada com pontos simples de fio de nylon. Apresentava abaulamento doloroso em toda a extensão, pouco depressivo e havia equimose das bordas da ferida. Tá? Então, com base no que está exposto aqui, o que a gente vai fazer? Lucas, quer dizer que o tratamento vai ser muito parecido com o que a gente fez antes? Sim. Né? Essa questão é essencialmente igual. Vamos fazer a retirada dos pontos e vamos fazer a lavagem, né? A lavagem e drenagem dessa quantidade de pus, de hematoma, enfim, e se tiver, de fato, ali, e aí fazer a lavagem. Depois vamos reagendar, então, para reavaliar. Nada de antibiótico por enquanto. Eu volto com vocês aqui e peço para vocês. Quando? Quando eu começo o antibiótico? Falei para vocês antes. Ah, Lucas, já esqueci. Puxa na memória, vai lá. Quando que eu começo o antibiótico? Lucas, você me falou que quando a infecção é mais profunda. Quando eu tiver um paciente e está com acometimento de infecção na parte muscular, aí eu posso começar. Senão, eu não tenho necessidade de iniciar aí o antibiótico, tá bom? Ficamos com essa informação, então, guarda para mim e vamos seguindo, então. Essa questão, novamente, é algo que a gente já viu, né? E essa prova, ela tem uma característica de ter repetido bastante questões, né? De ter colocado várias questões de Kawasaki, né? Kawasaki-like, várias questões de tuberculose e HIV. Então, de maneira importante, vamos seguir aqui. E aí eu quero que vocês lembrem de qual condição que a gente está falando, né? É um lactente masculino aí de 2 meses de idade que foi levado à emergência com história de vômitos não bilhosos. Lucas, eu já vi falar de vômitos não bilhosos hoje. Já viu, lembra? Oliva. A gente viu lá no início. Que iniciaram, então, com 3 semanas de vida e progressivamente pioraram. Há 2 dias passou a vomitar após as mamadas e hoje o vômito está em jato.
Ao exame físico, apresenta-se irritado, faminto, muito emagrecido. No epigastro foi observado onda peristáltica se deslocando da esquerda, olha só, da esquerda para a direita, tentando fazer uma força contra essa obstrução, né, que a gente palpa essa massa em oliva, essa obstrução, o que é isso? Coloca no chat aí para mim, né? Após a criança vomitar, palpar da direita, também no epigastro, massa firme imóvel com cerca de 2 centímetros de diâmetro. Show? Então, com base na principal hipótese, o distúrbio ácido base que se apresenta, que se espera encontrar nesse lactente é o quê? O que a gente tem como principal hipótese? Lucas, se ele tá vomitando um monte, mas o que será que é? Vamos voltar aqui, faço questão de voltar para mostrar para vocês. Uma questão, mesmo paciente aqui que a gente já viu no nosso início aqui. Vamos voltar. Porque aqui, ó, nosso pacientinho, ó, aqui, ó, que tinha uma massa palpável em azeitona, com vômitos sem bile, vômitos não biliosos. O que era isso? Lucas, você me falou que era o quê? Que era o quê? Uma estenose hipertrófica do piloro, tá? Então quer dizer que eu estou diante de uma estenose hipertrófica do piloro novamente? Sim. Então o que a gente faz nessa situação? Vamos voltar lá. O que a gente vai fazer aqui? Opa, na verdade, o que a gente vai fazer, lembra? Vamos confirmar o diagnóstico, né? E depois vai ser o tratamento cirúrgico. Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo? Se ele está vomitando muito, e não está vomitando bile junto, ele está perdendo o quê? Está perdendo HCl, né? Suco gástrico. O que tem no suco gástrico? HCl. Então, ele vai ter o quê? Uma alcalose e uma acidose. Vai ter uma alcalose. E, Lucas, se ele está perdendo o metabólito, né? Isso é uma alcalose metabólica? Sim, metabólica. E ele perde cloro junto. Se ele perde cloro junto, é uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Lembra, né? Que o que tem no suco gástrico é o HCl. A questão poderia ter cobrado um pouco mais. Poderia ter cobrado para a gente o potássio, né? Como é que estaria o potássio nessa situação? Lucas, estou pensando aqui, lá na função da aldosterona, lá na região renal, lá que a gente tem a função da aldosterona. A aldosterona faz o quê? Vem sódio para dentro e manda quem embora? Vai potássio ou vai H+, né? Vai potássio ou H+. Só que o que está acontecendo? Vai potássio, aqui H+, né? E aqui vai potássio. Então, isso é a função da aldosterona, tá? E esse paciente está desidratado. Então, se ele está desidratado, ele quer puxar água para dentro. Então, quem que ele puxa para dentro para vir água? Puxa o sódio. Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona vai estar muito ativado aqui. Né? Por quê? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá? E a aldosterona faz o quê? Vem sódio. Se vem muito sódio, vem muita água. Vem sódio, vem água. E aí ele troca com quem? Ele faz a troca com quem? Ora com potássio, ora com H+. Só que o que aconteceu? Eu já estou jogando fora muito H+. Se eu já estou jogando fora muito H+, já não tenho mais H+, para desperdiçar, né? Então, o que acontece? Ele joga muito potássio. Então, vem sódio, vai potássio, vem sódio, vai potássio. O que acontece com o potássio aqui? Está com uma hipocalemia. O potássio vai estar baixo também. Então, uma alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. Show de bola? Show de bola. Completamos de maneira importante isso. E, de novo, coloquei para vocês aqui, ó, massa palpável em oliva, estenose hipertrófica do piloro. Show de bola? Opa, o áudio estava desligado. Continuando então com a questão de número 90, né? A gente tem aqui um adolescente do sexo masculino de 13 anos que está em atendimento de rotina e relata desânimo, cansaço para ajudar nas atividades domésticas e inapetência. Recordatório alimentar, olha só, 3 sanduíches de pão de forma com manteiga e batata frita no almoço e no jantar. Nos intervalos ingere balas e biscoitos, além de 1.000 ml de leite por dia. Que alimentação é essa, né, meus amigos? Exame físico sem alterações, peso, estatura e IMC no percentil 50 das curvas, olha só, deu sorte ainda. Está com desenvolvimento puberal de quê? G3P3, né, de desenvolvimento de Tanner, né, estadiamento de Tanner. E hemograma mostrou uma hemoglobina de quê? De 12,1. E ele coloca para ti, olha, segundo a OMS, para adolescentes, a gente considera o valor de hemoglobina de 12 para cima. Então, ele tem anemia? Não tem anemia. O paciente apresenta anemia megaloblástica? Não apresenta anemia. O paciente não apresenta alterações clínicas ou laboratoriais, sendo necessário investigar outras causas que justifiquem as queixas do momento? Olha, pode até ser, vamos investigar outras coisas. O paciente apresenta anemia? Não apresenta anemia. O paciente não apresenta anemia, contudo, o resultado laboratorial sugere deficiência de ferro, devendo se realizar orientação dietética pertinente. Olha, essa questão aqui pode colocar pra gente algo interessante, né? Olha só, sugere, mas por quê, Lucas? Sugere, o VCM dele estava baixo, né? Então, classicamente, a deficiência de ferro coloca pra gente como uma anemia hipocrômica microcítica, né? Então, com a hemácia pequenininha e pouco corada. Então, isso pode representar pra gente uma alternativa boa, né? De gabarito, questão 90, o gabarito letra D, pensando nessa questão, olha, ainda não baixou meu hematócrito, mas com essa alimentação não tá tendo aporte adequado de ferro, pode estar começando um quadro inicial aí, tá bom? Então, vamos seguir. Questão legal também, né? Como aquela de constipação funcional. É importante para a gente ter questão prática, né? Essas questões o Revalida puxa muito para isso. Questão de dia a dia de UBS. Então, questões interessantes, né?
E a gente tem aqui uma mulher com 45 anos de idade, que foi atendida em uma unidade básica de saúde, referindo que, há quanto tempo? Há 4 meses, foi realizada drenagem de abscesso perianal em pronto-socorro. E desde então tem apresentado saída ocasional de secreção fétida por lesão dérmica no local. Então foi drenado um abscesso, mas continuou saindo uma secreção fétida por um orifício ali no local. O que é isso, será? O exame físico evidenciou o orifício cutâneo com saída de secreção amarelada e a compressão, localizado anteriormente em cerca de 2 centímetros da borda anal. Tá? Com base nos dados apresentados, determine a alternativa com orientação da conduta a ser seguida. E aí, gente, o que a gente tem como alternativa correta? O que a gente pode pensar que esse paciente apresenta? Lucas, estou em dúvida, não sei o que ele poderia ter. Vem aqui comigo, vamos então revisar um pouquinho o que esse paciente pode ter. Lembra que diante de uma criptite, que a gente tem lá, por exemplo, no canal anal, tem uma inflamação da cripta, né, as glândulas de Chiari, vai ter essa inflamação, e com o tempo você não consegue drenar a secreção para dentro do lúmen, tá? Então, essa criptite, né, por causa dessa criptite que impede a drenagem, vai acumulando secreção, e vai tendo proliferação bacteriana. O que se origina a partir daí? O abscesso. E, Lucas, o abscesso, então, por isso que eles falam que o abscesso tem origem criptoglandular? Sim, porque a glândula anal, que tem ligada a cripta anal, ele não consegue drenar. Por isso que a origem é criptoglandular. Criptoglandular faz todo sentido. E qual é o caminho natural que a gente tem do abscesso? Ou então ele drena, seja espontaneamente ou cirurgicamente, a partir de algum profissional de saúde que a gente vai realizar a drenagem, ou então, se a gente deixar evoluir, ele vai ter eventualmente uma drenagem espontânea, né? E depois a formação de um trajeto fistuloso, né? Esse é o caminho natural que você tem esses abscessos, a formação de uma fístula anal, tá? Então essa fístula anal, ela tem um contato da região interna do lúmen com a parte externa, por isso que fica essa secreção, fica saindo essa secreção fétida, essa secreção purulenta. O que é isso? É uma fístula. Lucas, então o que acontece? O abscesso eu consigo ir lá drenar, eventualmente, se tiver muito complicado, passar um antibiótico, mas em geral não precisa. Em geral, a gente faz a drenagem em sucesso. Mas questões um pouquinho mais inflamatórias, a gente percorre e a gente pode entrar com antibiótico terapia. Mas, se a gente não drenar, se a gente deixar evoluir, isso aqui vai ter um caráter, né, de fístula. E o que você tem a partir disso? Você tem uma situação de que você não vai conseguir mais resolver isso na emergência, por exemplo, ali na UPA, ali na unidade básica de saúde. Aí você vai ter que encaminhar esse paciente. Porque daí você vai ter que ver o trajeto fistuloso. Lembra que a gente tem a regra de Goodsall-Salmon, né? Que questão anterior, né? Você tem que a cripta mais próxima, questão posterior, na região posterior anal, vão todos para a cripta mais posterior, na linha média, ali, enfim, regra de Goodsall-Salmon, né? Então, que faz a questão mais posterior, faz um trajeto curvilíneo, né, até aquela região mais posterior, e aí você tem, a partir disso, questão de encaminhamento para o proctologista, porque é ele que vai poder fazer um tratamento com fistulotomia, né, fistulectomia, vai tirar a fístula, o trajeto da fístula, é uma questão que tem um processo de cura bem demorado, bem complicado, você pode fazer através do tratamento com sedenho, né, fio de sedenho, aí você vai amarrando ali e vai desfazendo aquele trajeto fistuloso, mas são coisas mais complexas, mais no sentido de encaminhamento. E, novamente, o Revalida cobra isso da gente, né, a gente saber quando que a gente consegue abordar na atenção primária e quando a gente precisa encaminhar para avaliação eletiva do proctologista, tá bom? Então, de maneira importante também, prático para a gente aprender. E aqui eu coloquei para vocês, a cronificação. Então, se a gente deixar acontecer, deixar rolar esse abscesso, ele vai virar o quê? Vai formar um trajeto fistuloso. E olha só que interessante. A gente tem aqui a entrada, né, e a saída dentro do lúmen, né? Então tem contato ali intraluminal com a parte externa através desse trajeto fistuloso, tá bom? Isso aqui são as fístulas anorretais pra gente. Show de bola? E a gente tem a questão de número 92, novamente traz pra gente um quadro aí de pneumologia, né? Então, mais uma vez relacionado aqui, tuberculose. O que a gente tem? Um paciente de 33 anos, agricultor. Isso é importante. Por que é importante, Lucas? Lembra que tuberculose é coisa de cidade grande, tuberculose é coisa de transmissão, contato próximo. Agora, quando você tem um paciente que está com um quadro de tuberculose, por exemplo, e ele é agricultor, vive em zona rural, vive afastado, você começa a pensar em alguns fungos diferentes que podem mimetizar o quadro, tá bom? Então isso é de maneira importante para a visão de prova. TB, e ele faz questão de te falar, olha, esse paciente é agricultor, ou então até, pensando mais numa outra causa, esse paciente, ele é historiador, ele esteve dentro de caverna com morcego, enfim. Por que ele vai te falar isso na questão? Fique esperto. Toda a informação vai estar ali com algum sentido. E ele não vai te falar isso, que ele é de área rural, trabalha na agricultura, visitou caverna, coisas assim, se não for para te dar alguma pista do diagnóstico, né? Questão epidemiológica e é importante pra gente, tá? Então vamos seguindo lá.
Agricultor é internado, então, com quadro de cansaço, adinamia, tosse, emagrecimento importante nos últimos 6 meses. Lucas, isso aqui até agora me parece tuberculose. Sim. Ao exame mostra-se emagrecido, mucosas pouco coradas, assunta pulmonar com murmúrio vesicular preservado e estertores bilaterais. Estertores bilaterais, agricultor, o que pode ser isso? Tomografia apresenta lesões em brotamento com suspeita de tuberculose pós-primária. Então, eu tenho realmente uma tuberculose pós-primária, mas, Lucas, não é tão habitual, né, que esse paciente tenha tuberculose no agricultor. Olha, quem diz que ele não pode ter entrado em contato com outras pessoas, enfim, ter estado em regiões mais de maiores aglomerações. Mas vamos ver o que a questão coloca para a gente. Diante desse caso, quais são, respectivamente, o diagnóstico diferencial, o exame a ser solicitado para a confirmação da tuberculose e o tratamento a ser instituído. Então, a gente brinca de ser a TB rural, a TB do meio rural que a gente tem que pensar, que eu quero que vocês pensem, TB rural é pneumonia por quê? Por paracoccidioidomicose, tá? Paracoccidioidomicose. E aí, por que essa aqui é correta e essa aqui não? Porque a gente não vai começar o quê? Começar a fazer a investigação de tuberculose com biópsia transbrônquica. Isso não, né? Então, a gente vai fazer o quê? Solicitar a pesquisa de BK, a gente pode fazer pelo teste rápido molecular, lembra? A gente pode fazer pelo BAR, por cultura, né? Vamos fazer fungo no escarro também para poder fazer o diagnóstico diferencial com paracoco. E a gente vai iniciar rifampicina, isoniazida e... olha só, o que é isso aqui? Tá faltando alguém, né? No nosso esquema RP, a gente tem que começar com 4 drogas, por isso que essa questão foi anulada, por isso, porque eles esqueceram. E vai entender o que acontece, né? A pessoa tá fazendo uma questão pro revalida e esquece de botar o etambutol, né? Lucas, mas eu sei que tem uma situação que eu não coloco etambutol. Em que situação que é? Para crianças, né? Pacientes abaixo dos 10 anos, a gente não adiciona, a gente não acrescenta o etambutol. Mas, para paciente de 33 anos, obviamente, vai ter que fazer parte do esquema RP, rifampicina, isoniazida, pirizinamida e etambutol. Não é nessa situação uma criança, né, com menos de 10 anos, então, de maneira importante e corretamente, foi aí anulada essa questão, corretamente, na penúltima prova do Revalida. E aí aqui eu tenho esse quadro, que eu já repeti outras vezes com vocês, em outra questão, nessa mesma parte da aula, que de maneira importante a gente tem que lembrar, que tratamento para tuberculose é com esquema RP por 2 meses, eu não coloco as coisas à toa, porque isso cai, tá? Eu já tinha colocado em outra, vamos lá ver, tinha colocado em outra questão para a gente justamente esse slide. O esquema de tratamento é com RP. Olha só, veio aparecer a questão justamente que nos cobrava isso, que por isso foi anulada. Então, o conhecimento que está aqui, você tem que deixar anotado, tá? Esse resuminho, olha aqui, ó, questão de número, vamos ver aqui, que a gente conversou, era a questão de número 74. E olha só, um conhecimento que a gente já tinha, né, a princípio adquirido aqui, de tratamento com RP, e esse mesmo slide eu passei para vocês na outra parte da aula. Então, o que está aqui tem que ser decorado, tá bom? Tem que ser decorado de maneira importante, anotado, deixado na cabeceira da cama, tá bom? Vamos seguir então, a gente estava na questão de número 92. Questão de número 92, estamos chegando ao fim, olha só, essa prova maravilhosa, aprendendo muita coisa. Então, questão de número 92, aqui. Então, a questão foi anulada, como eu havia comentado, por quê? Porque eles esqueceram do etambutol. Isso é um erro grave, gravíssimo, que não justifica, e que então, corretamente, eles anularam essa questão. Vamos seguindo, então, a gente tem a questão de número 93 aqui, que traz para a gente uma mulher de 34 anos de idade, que foi atendida em pronto-socorro com desconforto abdominal. Então, mulher de 34 anos com desconforto abdominal, a gente já pensa em questão também ginecológica, em gravidez ectópica, essas coisas, né? Sem sinais de peritonite com atraso menstrual de 3 semanas. Opa, já começou a fortalecer essa ideia também. Foi submetida à 3ª tentativa de inseminação artificial recentemente e apresentava um beta-HCG de 13.000. Tá? Usado no dia anterior. O médico solicitou uma ultrassonografia que evidenciou gestação ectópica esquerda, olha só, ectópica esquerda, com saco gestacional bem delimitado, sem batimentos cardíacos fetais e medindo 3 centímetros. Diante do quadro atual, qual a conduta apropriada? Então, olha só, isso eu também já coloquei para vocês, já foi uma coisa que a gente conversou sobre as condições que a gente precisa ter para tratar esses pacientes que têm gravidez ectópica. Lucas, eu posso fazer um tratamento expectante? O tratamento expectante, a princípio, é raras situações que a gente vai usar. Até caiu uma outra questão nessa mesma prova de tratamento expectante. Lembra? Lá no nosso encontro anterior a gente conversou sobre essa questão de tratamento expectante, que não é o que normalmente é feito, tá? Normalmente você tem ou tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, de maneira importante, a gente faz com o metotrexate. E tem algumas condições. A gente só vai poder fazer o tratamento clínico se forem satisfeitas essas condições. E quais condições que são, Lucas? Você tem que ter, pensa, uma massa pequena, porque quanto maior aquela massa na região da trompa, mais difícil vai ser que então eu consiga, só através do metotrexate, resolver a situação. Se for uma massa de 5, 6 centímetros, se não tiver rompido ainda, né, se tiver tido a sorte de não romper, vamos ter que fazer o tratamento cirúrgico, né, seja com videolaparoscopia ou então com laparotomia. Normalmente é laparoscopia, né, por vídeo, se essa paciente estiver estável, laparotomia, se ela estiver instável. Mas, volta aqui comigo. Então a gente vai fazer o tratamento clínico nessa ideia de que tem que ter uma massa pequena. Pequena quanta, Lucas? Abaixo de 13,5
13,5, 4 centímetros, 13,5, 4 centímetros, e a questão colocou pra gente o quê? 3 centímetros, então estamos satisfeitos. Ah, Lucas, eu tenho que ter um beta-HCG não tão alto, porque pensa comigo, se eu tiver um beta-HCG acima de 5.000, quer dizer que a gestação já está mais evoluída, tá? Já vai ser mais difícil de eu conseguir tratar clinicamente só, vou ter que correr para a parte da cirurgia. E questão de sem batimentos cardíaco-fetais, não pode ter batimento cardíaco-fetal, tem que ser uma massa íntegra, porque senão todas essas situações nos indicam um avanço maior da situação, uma possível complicação, e a gente não vai poder fazer tratamento clínico. E a gente vai lá e revisita a questão, e vê que todos esses parâmetros, todas essas condições e critérios são satisfeitas na questão. A gente tem uma massa menor de 3,5, 4, a gente tem um beta-HCG inferior a 5.000, né? A gente tem também um saco gestacional que a princípio não está roto, né? Porque eu não tenho aqui peritonite, ele não mostrou nada de líquido livre na cavidade, nada assim, porque eu pensei em sangue. O saco gestacional está aqui bem delimitado. Então, é isso aí. A gente vai fazer o tratamento com metotrexate. E essa questão, a princípio, foi anulada, mas eu não concordo. A princípio, a questão tá legal. Poderiam ter mantido o gabarito, tá? E aqui eu trouxe para vocês aquele resuminho amigo, aquela ideia interessante de a gente colocar de maneira resumida, né, quais são os critérios, então, para o tratamento. E que a gente tem? O expectante lembra que é de exceção. Normalmente a gente não faz. E aí tem que te mostrar de maneira relevante, olha só, tá caindo muito esse beta-HCG, realmente, olha, vai resolver sozinho essa gestação. Caso contrário, enfim, a gente faz medicamentoso, que aí tem que ser uma massa íntegra, ou seja, não pode ser ectópica rota. Condições ideais, sem BCF, massa abaixo de 3,5 ou 4 centímetros, algumas referências colocam 4, e beta-HCG abaixo de 5.000. Ah, Lucas, e se ele colocar 3,8? Não vai colocar, porque senão dá muito problema de questão de literaturas, tá bom? E aí, metotrexate aqui com injeção local sistêmica, e aí você tem que ter uma queda de 15% aí entre as aplicações para dizer que está tendo resultado, tá bom? Então, seguindo, aqui a gente vai para a questão de número 94, que traz para a gente um homem de 58 anos que foi atendido em ambulatório do hospital secundário. Ele relatava dor e queimação epigástrica, que aumentava após a injeção de alimentos, acompanhada de plenitude pós-prandial. Então eu tenho um paciente aí que está com uma dispepsia, uma síndrome dispéptica, né? Ele realizou então a endoscopia. Por quê, Lucas? Porque ele tem mais de 45 anos. Mais de 45 anos, queixas dispépticas, a gente realiza então a endoscopia, né? E aí foi evidenciada uma úlcera com 5 milímetros de diâmetro na parede anterior do antro gástrico, na região pré-pilórica. Então está naquela localização, uma úlcera gástrica. E aí vocês já vão puxando na memória o que eu tenho que fazer diante de uma úlcera gástrica, né? E com base nos dados apresentados, o cenário alternativo que apresenta a conduta adequada a ser seguida. Ele coloca para a gente solicitar endoscopia com biópsias seriadas para excluir neoplasias gástricas e pesquisar Helicobacter pylori. Então, isso, na verdade, ficou meio confuso, né? Até por isso que essa questão, ela foi trocado o gabarito. Foi trocado o gabarito, não é que foi anulado. Foi trocado o gabarito dela. Porque, a princípio, a gente tem, toda vez que a gente fizer a endoscopia, encontrar uma úlcera gástrica, a gente vai ter que tirar um pedaço para analisar. Lucas, por quê? Porque essa úlcera pode virar câncer? Não, porque essa úlcera ela já pode ser câncer, tá? Não é que essa úlcera tem risco de virar um câncer, não. Você faz as biópsias para poder identificar se essa úlcera já é um câncer, tá? Porque o câncer gástrico ele se manifesta dentre as suas várias formas, polipoide, limite, enfim, uma delas é uma úlcera gástrica. Então a gente tem que fazer a biópsia para poder excluir que não seja isso. E Lucas, o paciente está com dispepsia e ele tem úlcera gástrica, isso é indicação de pesquisa e erradicação de H. pylori, caso esse paciente venha a ter. Então por que não foi feito isso? Né, ficou uma questão meio confusa por isso. E até por isso foi trocado o gabarito, porque o certo é a alternativa A. O certo é fazer isso. Por que não foi feito antes? Não sei, deveria ter sido feito, né? Mas então, como não foi feito, a gente vai fazer o correto, né? Ali na alternativa vai falar, olha, vamos pesquisar o H. pylori. Se positivo, a gente trata, porque ele tem úlcera gástrica, né? Então, é indicação de tratamento de H. pylori, de erradicação, e também tem dispepsia. Questão clínica que também nos dá o aval de fazer o tratamento. E Lucas, só pra gente lembrar aqui como é que eu faço o tratamento, e aqui é uma atualização importante para vocês, que há alguns anos já entrou, questão de tratamento de H. pylori. Tá? Como é que a gente faz? Lembra que o tratamento de H. pylori vai ser por 14 dias. Há um tempo já que foi mudado. Antigamente no Brasil era só por 7. Agora é 14 dias. Então o tratamento de H. pylori no Brasil é com claritromicina, a 500 miligramas, de 12 em 12 horas por 14 dias, associado a amoxicilina, 1 grama de 12 em 12 horas por 14 dias, junto com o IBP, aí pode ser o omeprazol, né? A gente usa o omeprazol, então 20 miligramas de 12 em 12 horas também, né? Por 14 dias, tá bom? E aí depois a gente tem que fazer o controle de cura, tá? Lembra que a gente vai querer ver se realmente foi erradicado esse H. pylori, né? Então a gente vai, eventualmente, se foi uma úlcera gástrica, vamos fazer uma nova endoscopia, né? Depois de quanto tempo, Lucas? Dá um mês aí, né? Umas 4 semanas para mais. De 4 semanas para mais, a gente faz o controle de cura. Então, se foi identificada uma úlcera gástrica com endoscopia, pesquisa novamente o H. pylori e vê se foi erradicado ou não, tá bom? E aí o tratamento, claritromicina, amox e omeprazol, ou algum outro IBP, sem problema nenhum, tá bom? Então, por isso que esse gabarito foi trocado, a princípio, por ter tido essa confusão, questão um pouquinho mal feita, mas que traz um conteúdo importante para a gente ser revisado,
tá bom? Então aqui, olha só, eu sempre trago aquele resuminho amigo, coisa boa, coisa linda, olha só. Então a gente tem para o tratamento aí, né, da úlcera e do H. pylori, de dispepsia, né, a gente vai reduzir a acidez, vamos dar o IBP, vamos questionar sobre os GINE, porque o AINE lembra que ele é um facilitador do aparecimento de úlceras, e a gente vai pesquisar e erradicar o H. pylori. Era isso que ele colocava pra gente na letra A, né? A gente tem que pesquisar e erradicar esse H. pylori. E a gente vai fazer pela endoscopia, enfim, ou sem endoscopia. Aqui a questão do tratamento que eu falei para vocês, olha só. Então vai puxando aqui da memória, mas tinha aqui no resuminho amigo. Você pode então anotar, tirar print, tirar foto, enfim, imprimir, botar na cabeceira da cama, onde você quiser, que é importantíssimo a gente lembrar, tá bom? Isso aqui foi também atualizado de maneira importante. Seguindo então, a gente tem, chegando ao final, então, que questão 95, vamos lá. Estamos fechando aqui 20 para as 4, dá tempo de a gente terminar. Uma menina de 3 anos de idade iniciou subitamente um quadro febril alto, apresentando irritabilidade. Então, até agora, ela tem um quadro febril e uma irritabilidade. Aonde que pode ser a causa desse problema, a gente ainda não sabe. E queixa de dor importante em perna direita, parando de andar. Gente, agora eu vou parar também aqui a transmissão para falar para vocês. O que pode parar uma criança? Só se for algo mais grave. Nada para uma criança. Tem que ser alguma coisa séria, tá? Para a criança tá parando de andar. Porque senão ela tá o quê? Tá correndo para aqui. Tanto é que você vai nos plantões da vida, nas UPAs da vida. Como é que tá a criançada quando tá fora do consultório esperando? A não ser que esteja muito mal, tá lá correndo, tá lá chorando, fazendo bagunça, enfim. Principalmente se tem outras crianças juntos. E, enfim, você sabe muito bem, né, nessas épocas agora de tempos, de temperaturas mais extremas, né, de inverno, enfim, o que a gente tem é muito paciente com resfriado comum, com faringites, aí com várias coisas, vários vírus circulando, né, na população, e a gente tem, de maneira importante, bastante criança ali por fora. Então, você sabe, e vocês veem isso de maneira importante, que nada para uma criança, tá bom? Então, vamos voltar lá na questão que a gente tem, questão de número 95. Só um minutinho, gente, enquanto vocês leem aí o restante da questão, só um minutinho. Então, vamos voltando aqui. O pessoal da Medic estava comunicando aqui só para ver se estava tudo certo, mas seguimos com a programação como havíamos combinado, né? A princípio, hoje a gente começou com 1 hora de atraso, por questões operacionais aí do pessoal da Medics, mas lembrando, essa aula vai ficar gravada para vocês, então, tranquilidade. Então, voltando aqui, criança com quadro febril e irritabilidade que parou de andar, o que pode ser isso, né? O exame estava toxêmica, olha só, foi identificada dor localizada na face anterior do quadril direito, com edema e restrição da movimentação do quadril direito, permanecendo na posição de flexão, abdução e rotação externa. Havia relato de trauma na escola poucos dias antes, olha só, teve trauma no local, tendo caído do balanço, mas não houve repercussão no dia do acidente. Diante do quadro clínico representado, a sinal alternativa que define o diagnóstico provável. Então, gente, esse é um diagnóstico que todos nós temos que saber reconhecer, não só para a questão, mas na prática. Né? Um paciente toxemiado, chegou febril, irritado, com um quadro de trauma em parte óssea, o que é isso? Isso é artrite séptica do quadril. Isso de maneira importante e nos exige, né, habilidade de reconhecimento. Qualquer médico, independente da especialidade, tem que saber diagnosticar essa causa, tá? E a gente aqui não só para prova, mas, de novo, né, questão prática importante, tá? Essa questão aqui traz pra gente no Brasil que a diarreia, a doença diarreica aguda, né, é reconhecida uma questão de preventiva, essa aqui. É reconhecida como importante causa de mortalidade ainda, né, ainda assim, mantendo relação direta com as precárias condições de vida e saúde dos indivíduos, em consequência da falta de saneamento básico e de desastres naturais, estiagem, seca, inundação e da desnutrição crônica, entre outros fatores, de acordo com dados do Ministério da Saúde de 2019. No sentido de melhorar o controle das doenças diarreicas agudas, o Ministério da Saúde orienta como conduta relacionada à vigilância epidemiológica a ser adotada pela equipe de saúde da UBS o quê? Monitorização do tipo sentinela das doenças diarreicas agudas. Lucas, eu vou notificar todo caso de doença diarreica? Pensa você lá na prática, você tem que sair notificando toda a doença e de maneira compulsória? Não, né? Como é que a gente vai fazer apenas em crianças? Não, a gente vai fazer em unidade de sentinelas, né? Então, tem a doença diarreica para a gente conseguir também ter dados, né, para serem avaliados. A gente tem algumas unidades especiais, algumas unidades específicas que vão trabalhar com isso, que vão ter esse encargo de fazer a notificação. Mas, como você sabe bem da sua prática, isso não é de toda a unidade. Tá bom? Então, tranquilo, essa aqui mais tranquila para a gente letrar A. A gente vai fazer essa notificação, mas de modo especial, só em algumas situações.
tá bom? Seguindo então, questão de número 97, traz pra gente uma mulher de 27 anos de idade que teve uma cesárea há 2 horas. Seu acompanhante notou um sangramento vaginal e chamou a equipe de enfermagem. Então, preocupado aí, ela teve uma cesariana há 2 horas, o que pode ser isso? Será que é uma hemorragia pós-puerperal? De que causa que pode ser, né? Na checagem de sinais vitais foi constatada uma pressão de 9/5, paciente então hipotência e taquicárdia. Então, frente a essa situação, assinale a alternativa correta. E aí eu quero lembrar vocês, que vocês já vão pensando, né? Meu Deus, então, manejo de hemorragia pós-parto, eu vou pensar naqueles 4 T's, as causas principais, que é tônus, né? Que 4 T's, lembra? Tônus, trombo, trauma e tecido. Então, o que é o tônus? Tônus é a tonia uterina, é a principal causa de hemorragia pós-puerperal. Aí a gente tem questão de trauma. Trauma é a laceração do trajeto, né? Laceração do trajeto. Vai ter laceração vaginal, vai ter laceração de colo, enfim, pode sangrar. A questão de tecido, então restos placentários que podem estar causando sangramento, questão de acretismo placentário, algo assim, e também questão de trombo. Trombo o quê? Alguma questão de doença da paciente, de disfunção de coagulabilidade, que vai tornar mais fácil a questão do sangramento, tá? Então, você já vai pensando nisso, aí já pensa, eu vou ter que fazer ocitocina, ácido tranexâmico, vou fazer o quê? Ergometrina também, vou colocar misoprostol via retal, pode ser via oral também, dose alta, depois se não, calma, porque GO também é médico. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que diante de todo paciente que se encontra hipotenso, taquicárdico, o que a gente faz normalmente? A gente inicia ressuscitação volêmica, a gente inicia volume. E essa questão trouxe isso e evocou pra gente essa ideia de que, novamente, GO também é médico, né, gente? Então a gente tem que fazer o quê? Reposição volêmica de maneira importante, e foi isso que a questão trouxe pra gente, né? A paciente apresenta um quadro de instabilidade hemodinâmica, portanto, medidas de ressuscitação devem ser iniciadas imediatamente. Né, Lucas? Sim, GO também é médico. Então, brincadeiras à parte, a gente fica com essa ideia e segue o jogo, não antes do aquele resuminho amigo, né? Quando que a gente estabelece que o paciente, que a nossa paciente tem, né, que a nossa puérpera tem uma hemorragia pós-parto? Quando você tem perda de mais de meio litro, aproximadamente, se o parto foi por via vaginal, ou então uma perda superior a 1 litro, se foi uma cesariana. Lucas, então eu tenho que ficar lá com uma coisa milimetrada para poder calcular? Não, né? Você tem questão prática, sim, uma estimativa através das compressas que estão encharcadas de sangue, a questão, enfim, do quadro como um todo, né? Até quadro de instabilidade da paciente, tá? Porque pode ser uma quantidade assim ou algo que gere instabilidade para o nosso paciente, tá? Então a gente tem fator de risco, gemelar e polidramnia, isso são fatores de risco para hemorragia pós-puerperal, questão de mioma, presente de mioma, coreamnionite, trabalho de parto muito rápido ou muito lento. O que isso quer dizer, Lucas? Isso quer dizer que, por exemplo, tudo que sobre distender o meu útero aumenta a chance de eu ter hemorragia pós-puerperal depois. Por quê? Porque um útero muito grande, com polidramnia, com gemelaridade, você vai ter um útero todo esticadão. Então, o que acontece? Ele fica com mais chance, depois de ter o parto, de ficar mole, ficar amolecido, né? Então, isso é algo que sim, pode acontecer, sim, é de maneira importante. Coreamionite vai desestabilizar ali as fibras, né, do útero, pode ter a questão de atonia e outras situações. A questão do parto muito rápido ou muito lento também aumenta a questão de risco de retenção placentária, risco de trauma de canal de parto. Então, tudo isso é de maneira importante. E, Lucas, questão que vem caindo cada vez mais, né? Para eu calcular o índice de choque, né? Que a partir de 0,9 começa a aumentar o risco de transfusão. A partir de 1,4 eu já tenho que estabelecer transfusão maciça. E como é que eu estabeleço esse índice de choque? Frequência cardíaca dividido pela PAS, né? Pela PA sistólica da paciente. E aí, causas foi aquilo que eu falei para vocês, né? Os 4 T's. Tônus, trauma, tecido e trombo. Tônus, trauma, tecido e trombo. Tônus, trauma, tecido e trombo. Tônus, atonia uterina, que é a número 1, a principal causa que a gente tem de HPP, de hemorragia pós-puerperal. Então, tira print e anota que esse é aquele resuminho, amigo. E a gente segue, então, para a questão de número 98. Aqui a gente tem uma questão que traz algo bem antigo aí, né? A questão de número 98 traz para a gente em 2006. Foi implantada a Política Nacional de Práticas Integrativas, né? Do SUS. E essa questão mais tranquila, questão também de interpretação aí para a gente e de memória, né? E há de memória aí de uma política de 2006 que compartilha a visão ampliada do processo de saúde e doença e promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Então, para a gente, uma questão mais aí de preventiva que coloca algo para a gente também de interpretação que a gente conseguia matar, tá? Então, tranquilo. Vamos seguir, então, essa questão interessante também, questão de imagem, né? Isso é outra coisa que eu sempre falo para vocês, tá? Questão de imagem vem caindo cada vez mais, tem uma tendência de cair. E isso nos traz uma facilidade de matar uma questão de maneira mais rápida, porque a gente olha e sabe o que é, Então, nessa situação que você viu, uma lesão em moldura, né, uma lesão em moldura, com aquele aspecto mais granulomatoso, ali, uma lesão bem limitada em moldura, isso vem na nossa mente o quê? Tem que vir leishmaniose. Leishmaniose o quê? Tegumentado, né, obviamente. Não estamos falando de calazar, aqui estamos falando de leishmaniose tegumentar. Então, de uma maneira rápida, você conseguia matar a questão, vendo o quê? Vendo a imagem. Só que tem que treinar, isso é treino, né?
e a gente vai ver a questão, ver se faz sentido nesse quadro clínico para a gente pensar em leishmaniose tegumentar. O que a gente tem? Um homem de 40 anos, né, que trabalhava ali na região de extrativismo florestal, isso nos reforça o contato dele com o vetor da doença, né, no interior do estado do Amazonas, onde passa a maior parte do ano, procurou atendimento médico na UBS devido à lesão exulcerada em tórax há 6 meses, evoluindo com aumento progressivo. O exame físico não apresenta alterações, exceto a lesão única abaixo, a qual foi biopsiada. E aí o que você tem? Que o resultado histopatológico, que vai vir na biópsia, né, esperado para esse quadro de leishmaniose tegumentar, o que é? O leishmania, Lucas, mas será que esse leishmania é o Chagas-e, é o brasiliensis, é o goianiense? Não, amazonense, não precisamos pensar nisso agora. A gente só precisava saber o que você vai encontrar a partir da biópsia. São o quê? Granulomas e estruturas arredondadas compatíveis com formas amastigotas, né, amastigotas da leishmania. E aí você vai tratar com o quê? Com o glucantime, né, um antimonial aqui, pentavalente, você tem que é N-metilglucamina, tá? Um antimonial, que é o tratamento que a gente escolhe inicialmente, né? Ah, Lucas, e se o paciente estiver muito grave, né, for uma gestante, um paciente com extremos de idade, aí eu posso usar um lipossomal aí, posso usar talvez, pensando um quadro mais grave, uma anfotericina B? Posso, né? Lembra que fungo grave a gente pode tratar, sem dúvida, com o quê? Com esse tratamento, tá bom? Seguindo, então, para a última questão, é isso aí. Questão de número 100. Olha só, gente, seguimos, então, para a última questão, que traz uma questão de cardiologia, né? Não poderia faltar essa questão para a gente aí de eletrocardiografia, que a gente tanto gosta e tanto estuda, né? Então, uma mulher de 55 anos de idade procura unidade de emergência referenciada com queixa de dor precordial em aperto. Então, 55 anos, chega com uma dor típica aí, ó, dor precordial em aperto, né? Sinal de Levine, a 12 horas. Antecedentes pessoais diabética tipo 2, a 12 anos, em uso de metformina 1500 e gliclazida. Ao dia, além de hipertensão arterial, então ela tem vários fatores de risco relacionados à doença coronariana, né, síndrome coronariana aguda, e ela usa para hipertensão, olha só, captopril, né, exame físico da admissão, sempre 60, frequência cardíaca de 70, saturando 92%, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopros, murmúrio vesicular presente, simétrico, com estertores crepitantes em base, olha só o que está acontecendo. Então o coração deve estar sofrendo de maneira que não está conseguindo funcionar. Se não está funcionando bem, você começa a ter o quê? Um acúmulo bibasal, né, que você teria na região pulmonar. Abdômen globoso, fígado a 4 centímetros de rebordo costal direito, baço não percutível, além de pulsos periféricos diminuídos, edema 3 em 4. O que é isso, Lucas? Ele está querendo te mostrar que essa paciente provavelmente foi fator de risco, tudo causa isquêmica, aí ela já tinha uma insuficiência cardíaca, que descompensou e ela está com um perfil o quê? Frio e úmido. Um dos mais difíceis de tratar, né? Porque você tem uma paciente que está mal perfundida e está com excesso de líquido, só que não líquido circulante, né? Líquido no terceiro espaço, com edema de membros inferiores, com abdômen, né? Globoso aumentado porque tem hepatomegalia, aí você vai ter estertores bibasais por causa do líquido em região pulmonar, então o pulmão que está pengando, tinha uma insuficiência cardíaca crônica e que descompensou. Por quê? Por que descompensou? Vamos ver então aqui o eletro, né, para ver se a gente descobre por que foi descompensado. Olha só, eu tenho em D1, eu tenho em D2, não, mais D1, né, mais D1 e AVL aqui, ó, tem o quê? Um supra, tá, D1 e AVL aqui, região lateral alta, tenho também um superão, olha só isso aqui, em V2, em V3, em V4 também super importante, em V5, ou seja, está pegando parede anterior extensa e pegando parede lateral alta, ou seja, provavelmente obstruiu o quê? O tronco da coronária esquerda. Se obstruir o tronco da coronária esquerda, vai pegar tanto a DA, o território da descendente anterior, que é aqui, ó, infarto anterior, quanto o território da circunflexa, né, CX, que é aqui, ó, lateral alta, D1 e AVL, tá? Então a gente tem, de maneira importante, um infarto do miocárdio, né, um IAM extenso, né, já evoluído, porque já está 12 horas aí, e aí indica para a gente o cateterismo, como uma paciente mais descompensada, a gente pode fazer uma angioplastia para desobstruir essa questão isquêmica que a paciente está com super importante, tá bom? Então, olha só, gente, vamos ver quanto tempo a gente tem. 5 minutinhos, tá? Então a gente finalizou aqui a prova de 2021 do Revalida, tá? Uma prova que eu conversei com vocês já isso em outras oportunidades, que foi uma prova não tão bem distribuída, tá? Ela não foi tão bem distribuída porque caíram muitas questões de tuberculose, HIV juntos, caíram 2 questões de cirurgia ali, daquela questão de abordagem da ferida operatória, né, do pós-operatório da ferida que você tem que fazer lavagem, então, caíram 2, 3 questões de Kawasaki, muito parecidas, caíram 2, 3 de questão de pré-eclâmpsia, questão de sulfatar, dos efeitos da sulfatação, então, questões que parece que os avaliadores não conversaram entre si, tá? Isso é uma coisa que o Revalida, como mudou a banca um tempinho atrás, vai evoluindo e vai tentando distribuir melhor, né? Então não é só porque caiu isso que a gente vai focar só nisso, tá? Então, por exemplo, Lucas caiu, né, dou esse exemplo, caiu muito pré-eclâmpsia. Então, em doenças clínicas da gestação, eu vou estudar só pré-eclâmpsia e vou deixar a diabetes gestacional de lado? Não, porque, como eu falei, a tendência é que eles percebam esses erros de estar cobrando muita coisa específica de algo e estar deixando outras coisas
tão importantes quanto de lado, né? Então, doenças clínicas da gestação, vai ficar focando só em pré-eclâmpsia? Não, vai cobrar também o quê? Diabetes gestacional. Ah, Lucas, dentro de infecto, pneumo, cobrando muito tuberculose. Quer dizer que eles vão parar de cobrar tuberculose? Não, mas vão começar a cobrar outros conteúdos que eles deixaram de lado, tá? Então a gente foca de maneira importante nisso que mais cai, que obviamente eles têm essa preferência por esses temas que foram colocados, né, de maneira importante, mas você vai ampliar também os seus estudos para as outras coisas. Então não é só isso aqui, tá bom? Tem que ampliar um pouquinho mais, e aí você vai para o Redbook, vai para a plataforma, que é onde você vai complementar o teu conhecimento, tá bom? A gente vai, num tempinho final aqui que nos resta, falar rapidamente sobre as discursivas. Obviamente não vamos conseguir falar sobre todas, na verdade, só um comentário rápido, né, até para direcionar vocês no estudo, né. Essa questão número 1 aqui de trauma, ele trouxe para a gente abordagem de via aérea, né, aqui você falava sobre, até pedia para você comentar sobre, explicar o que significava o A e o B, que o airway, aqui a gente vai ter tanto coluna cervical quanto abordagem da via aérea, o B vai ser deep breathing, né, que a gente tem a abordagem de semiologia pulmonar, questão de diagnóstico de hemotórax, pneumotórax, como é que a gente faz essa abordagem, e 3 casos de obstrução de vias aéreas, isso aqui é abordagem do trauma, ABCD do trauma, de maneira importante, bem tranquila essa questão, tá? A questão de número 2 trazia pra gente, era uma questão, vamos ver, mulher de 21 anos de idade que chegou ao ambulatório alegando vítima de violência sexual na noite anterior. Essa questão foi uma questão importante, uma questão mais difícil, né? Mas uma questão de violência, né? De violência sexual. E aí a gente tinha que saber, até sobre aquela atualização, até foi aumentado, foi ampliado o gabarito da questão na época, porque teve uma atualização com relação à violência sexual, que seja o profissional médico ou algum profissional que tenha atendido essa paciente, tem que haver a comunicação a algum representante policial, enfim, da questão, mas não de obrigar a fazer boletim de ocorrência, isso não é que vai lá fazer boletim de ocorrência também, não. É comunicar à autoridade policial, só isso. Inclusive, o Ministério da Saúde, no documento, não coloca de que maneira que a gente faria essa comunicação. Em que momento exato, qual autoridade, é uma autoridade policial que deve ser comunicado da situação. Tá? Então, isso foi ampliado no gabarito, é uma coisa de atualização sobre violência sexual que eu quero que vocês lembrem, tenham em mente. E aí aqui eu vou deixar aquele resuminho amigo, né, sobre a abordagem que a gente tem diante de um quadro de violência sexual, né, o que a gente faz para esses pacientes. Lembrar sempre, se ela não estiver usando algum método de alta eficácia, a gente vai fazer a contracepção, né, contracepção de emergência, com levonorgestrel 1,5 mg VO dose única. E aí a gente vai ter as profilaxias da ISTs, né, ISTs virais, o que a gente tem? O HIV, que tem que ser até no máximo 72 horas, tá? Isso eu quero que vocês lembrem também. Se passar de 72 horas, não tem mais vantagem, não posso mais fazer, tá? Mas o tratamento, então, de profilaxia, na verdade, né, não tratamento de profilaxia de IST para HIV, vai ser com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, que é o mesmo esquema que a gente usa em geral, por 28 dias, tá? Com limite de 72 horas. De preferência dentro de 2-3 horas, né? Mas até 72 horas. Aí a questão da hepatite B, a questão de a gente dar azitromicina 1 grama dose única, penicilina benzatina 2.400 intramuscular. A gente vai usar ceftriaxona 500 mg intramuscular, metronidazol 2 gramas VO dose única. Então tudo isso vai pegar o quê? Isso aqui vai pegar hemófilos do CREI, né, do cancro mole. Isso aqui, penicilina benzatina pega sífilis, ceftriaxona pega gonococo pra gente, metronidazol pega tricomonas. Então tudo isso aqui tá aqui por algum motivo, tá? Então isso aqui é um resuminho, batam foto, anotem, que é isso que vocês têm que lembrar de maneira importante, tá? Lembrando também dessa atualização sobre a notificação à autoridade policial, tá? Que deve ser lembrado. A questão de número 3 colocava para a gente uma questão de clínica médica, né? Lembrava para a gente da questão colestática e também uma questão mais tranquila, que aí vocês têm que lembrar de colangite, né? Enfim, aí vocês têm que lembrar aqui da tríade de Charcot, que é o que? Febre, icterícia e dor abdominal, além da pêntade de Raynaud, que é a tríade de Charcot mais a hipotensão e redução do sensório, que é justamente o que ele colocava aqui pra gente, né, uma paciente com icterícia, com febre, com PA reduzido, né, enfim, para justamente colocar pra gente uma colangite um pouquinho mais grave, né, gente, uma pêntade de Raynaud. O diagnóstico, né, e depende da tua hipótese, da causa dessa colangite, da causa da obstrução, que normalmente é biliar, né, ultrassonografia, colangiorressonância, CPRE, que inclusive, né, a CPRE é a maneira de a gente drenar essa via biliar, né, caso você tenha uma pêntade de Raynaud, só o antibiótico não é suficiente. Aí a gente tem que desobstruir essa via biliar, aí esse colédoco, e a gente vai desobstruir com algum exame invasivo, tá bom? E a última questão, não tem ainda pediatria, né, mas essa aqui é de preventivo, colocava uma questão legal pra gente, né, sobre o método SWAP, né, que você tem que utilizar aqui, inclusive o ESUS, que é o que a gente usa, né, na atenção básica em geral. O ESUS já traz pra gente esse método do SWAP, né, de subjetivo, objetivo, avaliação e plano, né, então, questão bem interessante, mas que também não tem muito mistério. E a última questão também de pneumonia adquirida na comunidade, um quadro clássico nessa criança, que lembrando, a gente vai ter como
sinal aqui mais importante, né, de melhor sensibilidade é a questão da taquipneia do paciente, né? Taquipneia, e lembrando que em condições hospitalares a gente trata com penicilina cristalina ou então ampicilina, tá? Então essas foram as 5 questões discursivas. Como eu falei, vou dar um direcionamento, a gente infelizmente acabou nosso tempo por aqui, mas a ideia é essa, tá? A gente finalizou então a prova de 2021, a aula vai ficar gravada para vocês, então quando assistirem, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum adendo, coloquem na plataforma e eu vou responder vocês, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo, vocês têm meu número, e é isso, continuem firmes e fortes nos estudos. Até mais, um abraço, tchau, tchau.